Opa, adicionando agora os convidados. Olá, adicionando os convidados. E aí, senhor Fly, quanto tempo, hein? Bastante tempo que a gente não faz uma live, né, Igor? Estou Muito adicionando tempo. meu amigo Kuroda, que Oi, também. gente, tudo bom? Com o Kuroda eu nunca fiz uma live, mas a primeira vez dizem que é inesquecível, né? Mas você sabe que a minha primeira vez no palco é culpa sua também, então tá tudo certo. Sim, a gente tem um longo histórico juntos. Olha que delícia. Ó, No teatro, no palco, eu queria saber um pouco mais dessa história. dá pra explicar daqui a pouquinho, mas o Davi foi quem me indicou para virar um mestre de cerimônias, que é o que depois é minha vida nesses quase 20 anos. Aí eu fui atrás também, aí me formei em artes cênicas depois, mas Você se formou em teatro, não se formou depois? eu fiz faculdade paulista de artes. Eu fiz Ô, louco. artes cênicas. É, O Igor está estudando teatro e jornalismo, né, Igor? isso, Olha, exatamente. O Fly ele é um grande incentivador, principalmente se a pessoa gosta ou de arte ou de comunicação. Eu lembro que a gente gravava podcast junto, eu tinha uma brincadeira de imitar meus amigos. Ele, Igor, tem um estúdio em dublagem em Brasília, se eu fosse você, eu buscava fazer um estágiozinho lá. Ele me falava. olha. Mas ele Ah, incentivava muito a galera. O eu, eu, Igor, eu, ah, o Igor, ele hoje faz jornalismo na Federal, né? E é roteirista do Vila do Chaves. Eu faço jornalismo na UNB, eu estou indo para o meu quarto semestre agora. E olha, desde antes de entrar, eu já estava no Vila do Chaves, ajudando o Renan nos roteiros. que legal, que legal. Bom, hoje a gente vai falar sobre os finalistas do Oscar da Dublagem. Depois eu vou salvar este vídeo, pôr no YouTube, também postar no Cultureba. Estão agora todos reunidos, podemos começar oficialmente. Comigo aqui, o Igor Borges, que é roteirista do canal Vila do Chaves, faz jornalismo, faz teatro, fez vários podcasts comigo entrevistando dubladores no Bar do Podcast, no A Semana. Boa noite, Igor. Obrigado. Eu que agradeço o convite, vou gostar muito desse papo. A gente tem muitos gostos em comum, Chaves, dublagem. E eu acho que hoje é dia da gente colocar tudo isso no mesmo caldeirão e vamos ver o que é que sai disso daí. Está aqui comigo o melhor apresentador de eventos de anime do Brasil. Ele que também é ator, ele que entrevistou já inúmeros dubladores em palestras de dublagem por todo o país, nos melhores e nos piores eventos. Com vocês, Daniel Verna, o Kuroda. Com certeza, um dos melhores e piores eventos, com certeza. Mas muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. O Kuroda entende tudo de dublagem, esteve comigo como coordenador do evento em que ocorreu do quinta à nona edição do Oscar da Dublagem e estreou nos palcos principais do Anime Friends, inclusive com dubladores. Muito É um bom. sucesso esse rapaz. Já na fogueira, mas sim, muito obrigado aí, publicamente agradecer ao Flávio por naquela E época, tá 20 anos atrás, ter falado, põe esse gordinho aí no palco que ele é engraçado. Não, e pior que a ideia, quando eu tive, muitos tiraram sarro, que eu falei, vamos pôr o Kuroda para apresentar. Aí falaram para mim, ele é tímido. Eu falei, é tímido por enquanto, logo ele vai se soltar. E foi de Papai Noel, né, as primeiras vezes. A primeira vez que eu de Papai Noel, exatamente. Já em cima do palco de Papai Noel, em dezembro de 2007. Até isso. Eu falo que é a primeira vez é inesquecível. E temos aqui comigo também o Juliano, o Juba, que eu conheço também há 1000 anos, já votou nos Oscars da dublagem do ano 2000, quando ele me ajudava em revistas como a Crash, que era uma revista que falava de série, filme, desenho, tinha também entrevistas de dubladores. Eu lembro de uma matéria excelente que ele fez sobre as várias versões de Betty a Feia pelo mundo. Não sei se ele lembra de ter escrito esse texto, mas ele oficialmente gosta de falar de anime, mangá e muito tokusatsu. Tem o site J-Wave. Boa noite, Juba. Boa noite. Eu gosto de Betty a Feia, né, cara?
como eu conheço muito bem, conheço muito bem, conheço muito bem todos vocês, muitas versões de Betty a Feia, eu não sei nem quantas, mas para mim a melhor sempre é a original colombiana. E você, Juba, não é a melhor? É a melhor, colombiana, lógico. Com música de abertura em português de Sara Regina, fica melhor ainda. Eu gosto da versão mexicana que passou no SBT em 2014. Me julguem. Estou te julgando, pode ter certeza. Já te julguei muito nessa vida. Então eu Mas estou acostumado, não é a primeira vez, não vai ser a última. Bom, então vamos começar. Eu vou dar a deixa para vocês comentarem alguns assuntos, vou contando algumas curiosidades. Como eu falei, vou salvar essa live, pôr no site do Cultureba, no Instagram do Cultureba e também no YouTube do Cultureba. Não deu para fazer pelo Instagram do Cultureba, porque o Instagram está com uma nova regra de que só contas com mais de 1.000 seguidores podem fazer live, e a conta do Cultureba tem 3 meses, tem só 150 seguidores. Então estou fazendo pela minha pessoal. Então vamos começar. Oscar da dublagem, cada categoria tem 7 finalistas, igual ocorreu na edição clássica de 2003. E a primeira categoria que vamos comentar é melhor locutor ou narrador. Concorrem as produções Thunderbolts, Dragon Ball Daima, Chaves, com sua redublagem da Rio Sound, o anime Lazarus, o locutor de Diablo, Caçada Mortal, o locutor da série Happy Face, um serial killer, e o locutor de The Challenge, Veteranos e Novas Ameaças. Vou começar falando com o Igor sobre a narração de Chaves. Por quê? Pela primeira vez tivemos uma voz, além da voz do Chaves, nas locuções, nessa dublagem da Rio Sound. Curiosamente, essas locuções estão apenas no Globoplay. Temos a voz da Maria Antonieta de las Nieves na narração inicial, feita pela Cecília Lemes em uns episódios, pela Sandra Mara em outros. Temos a voz do Rubens Aguirre, feito pelo Carlos Gesteira. Temos a voz da Florinda Mesa, que foi feita pela Cecília Lemes e não pela Marta Volpiani. E temos o Daniel Miller fazendo o locutor também, mas não fazendo a voz do Chespirito, que ele não narrou nenhuma abertura de Chaves, né? Comenta um pouquinho pra gente sobre os indicados, sobre o que você quiser, mas traz o seu conhecimento da narração de Chaves pra gente. Eu achei muito interessante você comentar de que dessa vez a gente fugiu do óbvio, que era o quê? Dublador do Chaves fazendo a locução. Tem um longo histórico disso. Desde a época do Marcelo Gastaldi, ele era o dublador do Chaves e ele dublava as aberturas, os títulos. Quando Chaves, ou melhor, Chespirito, foi ser dublado na CNT, nos estúdios BKS e Parisi, teve a mesma história. O dublador do Chespirito era o Sérgio Galvão e ele fazia as locuções. Na Gota Mágica, Cassiano Ricardo, que era o dublador do personagem, fazia a mesma coisa. Daniel Miller, quando fez o Chaves na Rio Sound em 2012, na Som de Veracruz em 2018, repetiu esse feito. E agora mudou-se o critério. Agora, o que eles fizeram? Eles perceberam, por exemplo, que em determinada abertura do áudio original tinha a voz da Maria Antonieta e eles colocaram a atriz que estava fazendo a Maria Antonieta naquele episódio. Podia ser a Cecília, podia ser a Sandra Mara. O Gesteira foi uma grande novidade para mim, porque era muito comum que o Rubem Aguirre, que era o professor Girafales, fizesse as locuções no áudio original, e eu acho que é a primeira vez que tem um dublador do Girafales narrando uma abertura. Já teve algumas vezes que o Osmiro Campos e o Potiguara Lopes fizeram vozes de locutor, seja nem que fosse uma ceninha que tinha que fazer um locutor de rádio em Chapolin. Mas esse trabalho não ficou passível de erros. Tivemos algumas coisas que nos incomodaram um pouco. No caso, em Chapolin. Eu não sei nem se entra na categoria. Entra o Chapolin também ou é exclusivamente Chaves? Já caímos a primeira coisa que vale explicar. Muitas vezes em uma categoria indicaram o mesmo dublador por 2 produções diferentes. Então eu somei todas as indicações que aquele dublador teve e a produção que ficou foi a mais citada. Nesse caso, a produção mais citada foi Chaves, então está concorrendo Chaves. Se fosse Chapolin, aí tem a curiosidade de que em Chaves o Chespirito nunca fez no áudio original locução. Mas em Chapolin, sim, ele fez
com a voz do Dr. Chapatin, e escalaram no Brasil o Duda Espinosa, que foi o dublador do Horácio, né, o irmão do Chapolin, do Chespirito. Foi uma grande confusão. Mas aqui no caso a gente se foca na abertura de Chaves, que o Chespirito não narrou. Então o Daniel, no caso, está fazendo outra voz. É porque em Chaves tem uma questão que é a seguinte: quem durante muito tempo fez as locuções era um cara chamado Jorge Gutierrez Zamora. Ele nunca participou assim muito ativamente do seriado, então não existe uma voz específica para ele. Então é mais fácil chamar o Daniel, que é a voz do Chaves e que já tinha feito locuções em outras dublagens. Eu achei super justo. E por um erro não chamaram a dubladora da Florinda Mesa para a locução da Florinda, né? Não foi a Marta Volpiani, foi a Cecília. Mas ficou bom também, porque a Cecília fez animada a locução, né? Eu gostei bastante. Para mim, os grandes destaques são Cecília e Gesteira. Eu adorei o Gesteira fazendo locução. Também gostei bastante. Mas a gente não está aqui para falar em quem cada um votou, tá? Para comentar os indicados. O Igor já falou muito dessa locução, vamos falar das outras. Então, no caso, a gente tem Thunderbolts com uma audiodescrição narrada pela Psardini e pelo Louis. Em Dragon Ball Daima foi indicado tanto o locutor quanto o narrador, o Ângelo e o Ronaldo Artinic. Em Lazarus foi uma locutora, a Ciana. É raro ter uma mulher como locutora, mas nas dublagens de Buenos Aires e de Curitiba é comum a Ciana ser a locutora. Temos dois locutores que foram indicados mais pelo nome deles do que pela produção. O Eli Moreno e o Júlio Franco são dois locutores antigos, clássicos. E eles foram indicados por várias produções. Novamente, aquele critério ficou a produção mais citada. Mas citaram muito Eli Moreno e Júlio Franco pelo nome deles, pelas pessoas que eles são e não pela produção. E por fim a gente tem The Challenge, que foi muito citada. Acho que os fãs de The Challenge, ou os fãs dessa dublagem, se reuniram para indicar, porque The Challenge instalou muitos dubladores novos, The Challenge usou muitos alunos de dublagem, talvez eles tenham citado bastante, mas o último de Carvalho, que foi o locutor, é um locutor que faz de uma forma diferente, como se ele fosse parte daquilo realmente, quase um apresentador. Então agora eu vou passar para o Kuroda, que ele manja tudo de anime, manja tudo de produções japonesas e também de filmes americanos. O que você achou, Kuroda? Principalmente de Lázaro, de Dragon Ball Daima, de Thunderbolts, mas comente o que você quiser sobre esses locutores. Olha só, é quase indo para a fogueira, mas eu gosto. Você tinha falado do Artinic, né? O Artinic tá nessa história aí, né? Eu gosto da voz dele. Mas bom, a gente nem falou se foi voto ou não, pessoal, assim, pela voz dele. Mas Dragon Ball é uma coisa mais clássica que eles ainda tentam inventar roda, então muito bom. Tem uma ação boa, e Lázaro também, que é um anime maravilhoso que saiu da curva. Podia ter feito mais sucesso. Principalmente dublado, que não fez tanto sucesso, eu acho. Não vejo tanta gente falar assim da dublagem, principalmente em outros caminhos aí, eventos e tal. Mas o anime é maravilhoso. Eu não tenho talvez essa bagagem toda aí de vocês falando, porque cara, só de respeito, citaram umas 20 pessoas e meu Deus do céu, mas bom. Mas Ronaldo Artinic é das antigas. Eu lembro dele dublando o Cavaleiros Zodíaco. Ele é o Aldebaran de Touro. Mas ele pouco atua como dublador mesmo. Ele é mais locutor, é uma voz clássica da época da Alamo mesmo, né? Então acho que mexe com o saudosismo aí. Sim, exatamente isso. Para mim, me pega um pouco essa coisa que você falou dos locutores, porque acaba a gente pegando memória afetiva, né? Então, você foca um pouco nisso. O Júlio Franco, de 24 horas, a voz clássica de 24 horas, que falava a hora que o Jack Bauer estava. O Eli Moreno, dos DVDs de Chaves e Chespirito, do Estúdio Gábia. Todo mundo que mexe bem com memória afetiva. E você, Juba, alguma memória afetiva? Alguma coisa a acrescentar sobre essas figuras clássicas? Cara, os títulos em si já mexem com nostalgia, né? Quando a gente fala de Chaves e fala de Dragon Ball, a gente já tá falando de nostalgia. Mas eu gostei bastante do que foi feito. Thunderbolts em especial eu gostei também do trabalho. Mas como que eu vou falar assim?
nostalgia ela tem um peso ainda maior, né? Por mais que nem no caso de Daima, que a gente tem a mudança dos dubladores novos nos personagens quando eles estão rejuvenescidos, que é outra área, outro âmbito que polemizou um pouco ano passado, não tira o brilho de outras áreas da dublagem do Daima, né? Aliás, dessa categoria, a gente vai divulgar os vencedores semana que vem, mas tem uma curiosidade, que quem ganhou, ganhou muito disparado. É a segunda categoria em que o vencedor teve mais votos do júri. Então, não sei se vocês têm um palpite, podem guardar para vocês, mas quem ganhou nessa categoria foi o segundo mais votado do júri, a segunda categoria em que o vencedor teve mais votos. Outra curiosidade é que uma dubladora entrou em contato sugerindo que ano que vem se separe audiodescrição de locução, que ela acha que os quem faz audiodescrição tem um trabalho importante que merece mais destaque, mas eu acho que o grande problema é que pouca gente escuta, né? É muito importante, mas não é todo mundo que escuta uma audiodescrição. Inclusive em Chaves e Chapolin também é muito bem feita, foi feita pelo próprio SBT, e o Fórum Chaves, quando postava as audiodescrição no YouTube, eu lembro que sempre tinha muita visualização, mas não é todo mundo que vê isso. São dois detalhes interessantes. Um é que eu acho que o Chaves foi a primeira atração para a qual o SBT fez audiodescrição. E você falou, por exemplo, das views, que eram bem expressivas no YouTube, mas tem um porém, muita gente entrava no vídeo de audiodescrição e ficava reclamando, poxa, por que tem essa locutora? Porque não era o público para o qual a audiodescrição é feito, né? Então, a pessoa havia entra essa pequena dentro falha tá de escrito, comunicação, né? havia essa falha de comunicação. E estava escrito, mas a pessoa não lia, né? Pois é, Bom, né? para a gente Mas, encerrar olha, esse ponto, alguém quer chutar? eu só acho que faltou um nome aí. Eu indicaria o Mário Jorge Andrade em BBB 25. Eu acho que ele mandou muito bem. Assim. Boa ideia. O Mário Jorge, como locutor do BBB, hein? Quem gosta do Mário Jorge? Eu gosto. O Kuroda eu sei que gosta de Big Brother. Ele comenta aí no Big Brother. Eu gosto de Big Brother. Eu gosto. E muita gente não sabe que é o burro do Shrek que fica fazendo a narração das provas. Não é, que fez recentemente a mãe do Chapolin, no desenho animado novo do personagem. É verdade, Mário Jorge é a mãe do Chapolin. Kuroda, você gosta de ver as provas sendo narradas pelo Mário Jorge? Gosto. E eu fico muito feliz quando eu ouço a voz dele. Fico até mais animado. E assim, às vezes eu prefiro ver ele narrando do que a prova em si. Porque às vezes a prova é chata pra caramba. Eu gosto de ouvir o Mário Jorge. Prova patrocinada é chata. E eu não entendo as regras nunca. Não, e todas as provas estão desvirtuando aqui o tema, todas as provas estão privilegiando alguns oponentes, mas isso é papo para outra ocasião. A próxima live vai ser sobre Big Brother. Os mais fortes, né, Igor, digamos assim. Falta Quem uma tem prova mais de sorte. habilidade física. Convida uma senhora de 70 anos pro programa e coloca só a prova de força, né? Bom, vamos pro próximo ponto. Mas antes, uma curiosidade. A Fiana Lago, pela locução de Lázaros, conseguiu a primeira indicação para uma produção dublada em Buenos Aires, no Oscar da dublagem. Então, vamos à próxima. Melhor revelação. Chegamos à categoria em que quem ganhou com o maior número de votos de todas as categorias. Quem ganhou nessa categoria ganhou absolutamente disparado. Mas uma outra curiosidade é que, mesmo quem ganhou, tendo sido com o maior número de votos, todo mundo que concorreu nessa categoria teve pelo menos um voto na final. Então é uma categoria onde todos tiveram pelo menos um voto, mas que quem ganhou, ganhou disparado. Quem está concorrendo é o Daniel Pousa, por Stranger Things, o Trascastro, pela propaganda da Samsung de Chaves, o Galileu Faria, que é muito famoso na internet, o povo gosta muito dele por The Challenge, o Kael Chaves, que aí tem uma curiosidade, ele foi indicado tanto pelo trabalho dele em Chapolin, como Soneca da Branca de Neve, quanto pela novela Amar. Somei os números de votos e ficou Amar, que foi quem teve mais citações. O Marcos Del Mello, por RuPaul Drag Race All Star. Gente que gosta de Drag Race votou muito também na primeira fase, conseguiram várias indicações para Drag Race. A Manuela Mota, por Invocação do Mal 4. A Roxy Santana,
pela PEG Fundo do Poço de South Park. Aqui temos duas curiosidades. Roxy Santana e uma outra dubladora que vai aparecer em tradução são as duas primeiras profissionais transexuais indicadas no Oscar da dublagem. Então a Roxy e a Lê são as primeiras trans indicadas. E South Park, primeira produção de Miami, indicada no Oscar da dublagem. Uau. Então, várias curiosidades. E já que o Igor gosta de curiosidade, ele pode comentar o que quiser, claro, mas vou dar uma deixa. Daniel Pousa e Manuela Mota podem concorrer ano que vem pelos filhos do Chapolin Colorado no desenho animado. São os dois filhos do Chapolin. Com toda certeza. Eu adorei a dublagem dos dois. Eles são novatos. Eles têm o quê? Seus 15, 16, 17 anos, né? São dois adolescentes, mas que estão na dublagem há menos de 5 anos e arrasaram como os filhos do Chapolin. Não são o alvo dessas indicações, mas ano que vem podem aparecer pelo desenho do Chapolin que estreou esse ano, que eles são incríveis mesmo, né? Com toda certeza. Bom, Igor, comente o que quiser, vai. Bom, você mencionou aí algo que envolve Chaves de alguma maneira, que foi um comercial da Samsung, onde o Chaves foi dublado por João Vitor Trascastro. O Trascastro é um conhecido nosso, a gente conhece ele de muito tempo, já gravei, já dividi muitos projetos com ele, e por isso a novidade, porque ele não tinha nenhuma experiência anterior com dublagem ou sequer com atuação. Teve opiniões divididas. Teve quem gostasse porque achava que ele imitava bem a voz do Marcelo Gastaldi e teve quem desagradou pelo fato da pouca experiência. O mérito no qual que eu entro, independente da minha opinião, se eu gostei ou não, é que o Daniel Miller é o dublador oficial do Chespirito. E tem outros dubladores também disponíveis, como o Tata Guarnieri. O Tata Guarnieri fez o Chaves nos DVDs, marcou uma geração e não foi chamado. No caso do Daniel Miller, o que foi alegado é o seguinte, que ele já havia feito um comercial para IP e que por isso havia algo no contrato que impediria, em tese, ele de participar desse comercial da Samsung. É algo também um pouco controverso, porque o contrato ele mencionava que não podia se chamar... Ou melhor, o contrato da IP dizia-se que os dubladores não poderiam participar de comerciais concorrentes direto com a IP. Só que assim, o comercial do Chaves, esse outro, era da Samsung. A Samsung não disputa necessariamente mercado com a IP. Talvez por essa brecha podia se chamar o Daniel Miller, não foi feito, mas havia disponível o Tata Guarnieri. Tata Guarnieri que dublou o Chaves durante muito tempo. Ele chegou a fazer teste, mas esse teste não foi aprovado, favorecendo o João Vitor do Fórum. Sobre a dublagem, eu particularmente não gostei, não foi do meu agrado. Mas boa sorte ao indicado aí. Teve gente que lembrou, indicou ele na primeira fase, né? Como o Chaves foi muito indicado em todas as categorias, inclusive o Kael Chaves, que é filho do dono da Rio Sound, está indicado no fim por Amar, que foi onde ele teve mais citações, mas ele também foi indicado pela participação dele em Chapolin, onde ele é um adolescente, mas ele dubla um ator antigo, né? Que é o ator que já era, acho que, idoso, ou pelo menos tinha uns 50 anos quando fez Soneca, não é? Ele era ou um quarentão ou um quase cinquentão mesmo. Qual que é o nome do ator mesmo? Esqueci agora. Ricardo de Pascoal. Isso, ele dublou o Ricardo de Pascoal na saga da Branca de Neve, na parte 4. Eu acho que ficou até legal, mas claramente é uma vez jovem demais, né? Mas ficou bom. Você foi muito próximo do José Parisi, não foi? Eu lembro que na dublagem de 97 do Chespirito, de vez em quando ele escalava alguns adolescentes para dublarem atores claramente mais velhos. Você se lembra disso? O Paris, ele dava muita oportunidade para novatos, principalmente porque era quem aceitava dublar no estúdio dele, que direto atrasava pagamentos, né? Então, coisas que fazem parte da dublagem. Vamos mudar de assunto. Vamos para o Kuroda. Kuroda, você fala tanto de... Você apresenta eventos de anime. A Roxy, que está concorrendo, vai muito em eventos de anime, namora uma cosplayer, se apresentava em muitos eventos, você deve conhecer, né, Kuroda? Sim, eu fiz palestra com a Roxy já em Brasília, quando eu apresentei em Brasília.
E já comecei a bater um papo, porque a Roxy tem trabalho com Genshin. Eu estou até aqui olhando, fazendo minha cola, mas eu acho que é Genshin mesmo, porque onde deu uma bombada também no trabalho dela. Mas o outro trabalho de destaque da Roxy, na época que foi muito divulgado, é que ela fazia a voz do Leão do Proerd. Então, maravilhoso como fala, esse comentário, essa curiosidade, pronto, lembrei. Verdade, na animação da Polícia Militar, o Leão do Proerd tem a voz da Roxy. Olha. Eu dei uma repetida porque seu áudio não tá tão bom, Kuroda. Se você puder depois dar uma olhada. Então, pera. Então eu vou ter que botar aqui. Eu vou ter que ficar com... Melhorou. Sabe por quê, gente? Eu juro que eu tento gravar com fone para não pegar muito ruído, mas eu vou ter que botar com a caixa aqui. Vou ter que usar, peraí, pronto. Tá me ouvindo? Agora tá assim, bom. às vezes a gente tem a impressão que gravar com fone vai ser melhor por conta que não dá eco, mas em compensação, às vezes o microfone do fone não ajuda um pouco. Mas agora a gente está te ouvindo bem. Tá Bem, perfeito. então me perdoa. Então, só voltando. Então, eu conheci a Roxy em Brasília, né? E aí foi isso. Ela fez o Leão do Proerd, e aí ela teve destaque nesse personagem do Genshin, né? Só que é uma curiosidade, se eu não me engano, não foi nem... O personagem não é nem jogável, né? No Genshin. Quer dizer, a voz não tá no jogo em si, tá em cutscenes, mas ela teve esse destaque em Genshin Impact, a Roxy. É o legal de South Park é que é uma personagem trans dublada por uma pessoa trans, né? Tá tendo mais isso agora, essa inclusão de pessoas trans dublando pessoas trans. Então ficou interessante isso. Alguma outra série que eu vi isso também que eu achei legal? Não lembro onde agora, mas não é a primeira vez, né? Não, Gambito da Rainha mesmo tem. A Netflix está trabalhando muito com inclusão agora. E isso é bem interessante também. Agora que o áudio do Kuroda tá bom, a gente refaz tudo desde o começo. Assim a gente não vai conseguir ver o BBB a tempo, galera. É verdade, mas o Kuroda, a gente entende. Porque o Kuroda, ele acabou de chegar da Liberdade, ele é uma pessoa que tem muitos compromissos. Mas tem agenda aberta, né? Eu fui assistir a pré-estreia do Kokuro, eu sei o nome, é o filme japonês que a Sato Company trouxe, que está concorrendo ao Oscar de melhor maquiagem e cabelo. Aí hoje tá dublado ou não? Não, tá legendado. 3 horas de filme. Mas dublar para cinema é caro. Eu entendo a Sato Company, é cachê em triplo. Que, aliás, o Multishow aceitou pagar cachê de cinema, cachê triplo para os dubladores de Chaves naquela dublagem da Som de Veracruz que ela nunca vai poder usar. Um golpe do século. Mas que está onde? Eternamente nos nossos corações. E na internet, para quem quiser baixar de pirata a qualquer momento. Pois é. Bom, vamos falar com o Juba. Juba, você assistiu alguma dessas coisas? Você assiste o RuPaul Drag Race, Juba? Cara, assisto, mas por incrível que pareça, a gente tá falando muito de diversidade, eu acho que o RuPaul ainda tá caricato, na minha opinião. Mas por incrível que pareça, as temporadas mais recentes de Drag Race, a gente está falando da 10ª temporada. A maioria das trans são feitas por trans, a maioria dos gays são feitos por gays. A única dublagem que foi 100% inclusiva de RuPaul Drag Race foi a dublagem de UK, que foi as duas temporadas do Reino Unido que estão na Disney Plus. Que a Disney pediu uma dublagem 100% inclusiva. Então, quem era gay tinha que ser dublado por gay, quem era negro tinha que ser dublado por negro, quem era trans tinha que ser dublado por trans. O problema dessa dublagem é que quando revelaram que foi esse o critério, tirou muito o dublador do armário. Então, se teve o critério de gay ter que dublar gay, quando divulgaram isso, alguns dubladores que não tinham saído do armário foram arrancados nesse momento. Mas, enfim, Juba, além da dublagem caricata, o que você tem achado? Eu não queria ficar repetindo, mas a questão
eu não vou entregar meu voto aqui, mas a questão da propaganda da Samsung, eu gostei muito do que foi feito ali, não só pela criatividade do comercial em si, mas eu gostei do resultado, por mais que não seja a voz que fez outros trabalhos e tal, eu gostei do resultado, acho que conseguiu emular, conseguiu me comover. Então, foi o que me despertou atenção aqui, no caso da Samsung, né? Então, ó, Igor, ele não é amigo do Trascastro, entregou o voto dele, e eu já adianto que não foi o único. Uma outra pessoa que entende pra caramba de dublagem também fez esse voto e também me falou que, pelo comercial ter sido gravado originalmente em espanhol, foi sim uma dublagem que ele achou uma dublagem bem feita, por isso que ele estava votando no João. Mas uma pessoa que não conhece ele votou nele. Então, pra você vê, Igor, às vezes a gente acha que entende de Chaves e não entende nada, tá? E vivemos numa democracia, isso que é o mais importante. A gente pode ter diferentes opiniões e tá tudo certo. Bom. Bom, como todo mundo aqui quer ver o Big Brother, vamos para a próxima categoria, que é melhor tradução. Em melhor tradução, a gente tem novamente uma pessoa trans indicada, que é a Lea Branches, que é tradutora, que faz o The Challenge, e que, em Drag Race, é a dubladora da jurada transexual. Então, é uma trans dublando trans, que é aquilo que a gente fala de inclusão, que é importante. A Lea Branches, em Drag Race, dubla simplesmente a principal trans de RuPaul. Eu achei uma pena que ela não foi indicada. Na primeira fase, eu votei por ela, por dublar a T.S. Madison, que é a jurada trans de Drag Race. Infelizmente, meu voto não deu em nada, para você ver que, apesar de tudo, eu não influencio. E ela também dublou uma trans em A Casa do Dragão, que é a Charako, que é uma atriz trans, uma personagem trans, ela que dubla. A Lea Branches está indicada pela tradução do The Challenge, que, como eu falei, os fãs de The Challenge, ou o pessoal que participou da dublagem, votou bastante. A gente tem também uma dublagem que acho que o Kuroda conhece todo mundo, que é a dublagem do Kamen Rider Build, que é traduzido pela Adriana Kemi Ogawa, que é filha do dono do Estúdio Clone, e ela teve a colaboração do Danilo Modolo e do Gustavo Iracema. Temos um pessoal que o Igor conhece, que aí sim é Chapolin. De novo, somei os votos, quem foi mais citado foi Chapolin, que é o Eduardo Gouveia, o Gustavo Berriel e o Pedro Renó. Temos o Kevin Bueno, que é um daqueles casos que ele foi indicado por inúmeros trabalhos. Peguei o mais citado, que é Quartos Vazios, um documentário da Netflix que está indicado ao Oscar e que é chocante. O trabalho que ele fez na tradução também é impressionante. Já entrego, já que tem gente entregando voto, eu votei nele na final, porque foi um trabalho chocante. Quartos Vazios é um documentário onde é visitado quartos de crianças que foram mortas em atentados em escola nos Estados Unidos. E foi uma tradução muito delicada do Kevin Bueno, que eu acho um profissional incrível. Ele foi indicado por vários trabalhos, pegamos um mais citado. Tem o Pedro Ruivo, que é alguém que traduz muito para teatro, e que começou a traduzir para dublagem, e fez também um excelente trabalho em RuPaul Drag Race. De novo, a importância de trazer alguém que conhece aquilo para traduzir. Ocorreu isso com o Kamen Rider Build, ocorre com o RuPaul Drag Race, uma pessoa do meio gay para traduzir, é incrível. Uma pessoa experiente como Sérgio Cantu em Thunderbolts, uma pessoa experiente como Paulo Noriega em Guerreiras do K-Pop completam as indicações. Tenho começado muito com o Igor, e como tem 3 conhecidos dele indicados em Chapolin, vou deixar para o fim. E como também tem amigos do Kuroda, vou deixar para o fim. Vamos começar com você, Juba. Fala do que você quiser. Comente. Cara, Kamen Rider Build, queira ou não, envolveu parte do meu trabalho ano passado, então foi uma coisa que eu tive que estudar muito na parte de trabalho. Mas falando dos outros, eu acho que é inevitável falar que 2025 foi o ano das guerreiras do K-pop. E parte desse sucesso não é só da música original, é por causa da tradução. Eu acho que se a tradução não tivesse funcionado, parte da criançada, parte do apelo que aconteceu esse ano, não teria acontecido. Então, por isso que, assim, eu acho que, de todos os exemplos aqui, por mais que eu goste muito de Tokusatsu, eu tenho que falar que Guerreiras do K-Pop é uma coisa que nem... Eu fui na CCXP no final do ano passado,
Eu tava na fila pra fazer o credenciamento, tava tocando música da Guerreiras do K-pop. É uma coisa que tá muito forte, é uma coisa. Você vê cosplay em eventos, é uma cultura muito difundida. Então acho que parte disso é muito da tradução, cara. Eu ia falar isso na música de Guerreira dos K-pop, mas o que eu achei interessante é que na CCXP os stands estavam tocando a música de Guerreira do K-pop em português. Então isso mostra como a força da dublagem de Guerreiras do K-pop. Bom, vamos ao Kuroda então, Kuroda. A outra, em melhor tradução também, segunda vez que isso acontece, todos os finalistas tiveram um voto, pelo menos, na fase final. Foi bem mais disputada essa categoria. Kuroda, fale dos seus amigos traduzindo Kamen Rider Build. Antes de eu falar dos meus amigos traduzindo vídeo, só um detalhe para Sérgio Cantu, que não foi meu voto Cantu, mas eu gosto do trabalho dele como dublador, como diretor, e como ele é muito fã da Marvel, o Thunderbolts também foi um trabalho muito bacana dele. De Build, não tem como, né? Então, puxar a sardinha para o meu lado, do Tokusatsu. Mas, uma coisa interessante desse trabalho é que, mesmo com a tradução da Adriana Kemi, o trabalho do Gustavo e do Danilo eram deixar ele com uma cara de Tokusatsu do que a gente já gosta, né? Então, alguns termos, algumas coisas que são ditas, deixar... Não é só o traduzir por traduzir, né? Tem um carinho em alguns detalhes que tem a ver com a nossa história com o Tokusatsu no Brasil. Isso de não é só traduzir por traduzir, levar em conta o histórico. Agora vem o Igor. Ocorre em Chaves de Chapolin, né, Igor? Agora a gente está falando da dublagem da Rio Sound, onde tiveram a tradução do Eduardo Gouveia, o Gustavo Berriel e o Pedro Renault, que são 3 amigos, 3 pessoas que se conhecem há muito tempo, e que 2 delas, o Eduardo e o Gustavo, já tinham trabalhado pro Multishow, fazendo uma tradução que também gerou várias discussões. Eu, particularmente, assim, no grosso do caldo, gosto muito da tradução deles, porque eles mantiveram muita coisa da dublagem antiga. Como pessoas que conhecem bem as séries, eles não deixam passar erros crassos, assim, eles nunca vão traduzir um bordão erroneamente. Teve uma ressalva na dublagem, eu vou até fazer uma pergunta para o Fly, que é a seguinte: na dublagem do Multishow, desses mesmos episódios, a gente chega uma fase em que o Chapolin ganha um novo bordão, que é torpe. Torpe, no espanhol, é uma pessoa distraída, uma pessoa desastrada, e que na dublagem original virou burro. Então o pessoal xingava e chamava ele assim, burro. E aí os tradutores à época, o Eduardo e o Gustavo, se deram a liberdade de ir alternando esse adjetivo. Então, por vezes, o Chapolin era chamado de jegue, por vezes era chamado de anta. E isso foi uma liberdade em cima do original que eu não gostei. E aí, eu sinceramente, eu não assisti os episódios específicos com dublagem Rio Sound em que isso acontece. Você sabe se essa alternância de adjetivos foi mantida, Fly? Até onde eu vi, tá só burro agora. Então, respeitaram que um bordão tem que ter uma única tradução, sem muitas liberdades criativas, pelo menos, né? Talvez seja o dedo do Pedro aí. De certo modo, essa dublagem foi uma reparação histórica dos erros que aconteceram no Multishow. Então, por exemplo, gerou uma polêmica muito grande em um episódio de Chapolin, onde os personagens estão ali num vozerio e um deles comenta: é porque o Major Gouveia me disse tal coisa. Gouveia é o sobrenome de um dos tradutores, que é o Eduardo Gouveia. E, assim, eles têm todo um histórico de se auto-homenagear nas séries. E isso já não está nessa versão da Rio Sound. Então, a polêmica piada do Batman, né? Que o Batman chegou atrasado porque estava consertando o pneu do Batmóvel, sendo que no original ele estava namorando o Robin, né? Essa tradução também polêmica não existiu agora, foi arrumado. Só que isso também foi uma interferência do Multishow, né? Pelo que a gente sabe. Mas pelo menos parece que a tradução agora está mais fiel, né? O original só colocando referências clássicas. Né? Sendo um seriado dos anos 70, muito justo. A única coisa realmente que eu não gostei, mas eu também soube que isso foi uma coisa de estúdio,
foi citarem personalidades que não eram contemporâneas a Chaves. Então, tem um episódio de 73 em que um dublador faz referência ao Cristiano Ronaldo. Eu acho que não combina. Por outro modo, eu fico seguro e eu não considero isso, porque eu sei que, especificamente esses tradutores, eles buscam citar artistas, personalidades que eram ou contemporâneas ao seriado ou contemporâneas à dublagem original. Então já citaram Clodovil, dos anos Você tá 70, mudo. Éder Joffre, Eu vários. acho que deu uma picada na sua internet, mas deu para entender que você queria citar personalidades dos anos 90 como Clodovil e Éder Joffre. Isso. Bom, vamos em frente que tem horário Big Brother, né? Temos que ver se quem vai atender. Hoje vai tocar o Big Fone e vamos torcer para a Ana Paula atender. Amém. Quem fala que não torce para a Ana Paula, eu derrubo agora. Vai lá. Hoje, oficialmente, eu comecei a não gostar mais do Babu. Ai, que bom, eu também. Então, O Kuroda ainda gosta. Fala. Vai, Kuroda, você ainda gosta do Babu. Eu gosto um pouco do Babu ainda, assim. Mas eu tô vendo menos, porque eu tenho me irritado com as provas do líder, então eu gostava da dupla Babu e Ana Paula, assim, na guerra. Mas já tá criando o terceiro grupo, né? Seu fã tá acabando, né? Hoje eu fiquei com raiva, por exemplo, que ele eliminou a Ana Paula da prova do Anjo, né? Tá dando spoiler pra quem não viu no Globoplay, vai ver na edição. Bom, vamos lá. Acelerando. Melhor som, que é um prêmio para mixadores e técnicos de captação de áudio em estúdio. No Oscar da dublagem antigo era separado mixador e captação de áudio. Eram duas categorias que quase ninguém votava. Então, como no Oscar também juntou as categorias, juntei aqui. Já que é uma categoria que quase ninguém vota, vamos fazer uma só em vez de duas. Mas é uma categoria importante porque é um áudio ruim estraga uma produção. Tá aí o áudio da Som de Vera Cruz, de Chaves e Chapolin, que não nos deixa mentir, que a gente escutava até um avião passando na Vila do Chaves. Então, vamos comentar sobre os indicados: Avatar, Fogo e Cinzas, Guerreiras do K-Pop, Invocação do Mal 4, Pecadores, Superman, Thunderbolts e Wicked Parte 2. Assim como em narrador, nesta categoria de melhor som, nem todos os finalistas receberam votos. Teve gente que zerou, a gente não vai falar qual em respeito, né? Claro, mas não foram todos que foram lembrados na final. Vamos começar agora com Kuroda. Kuroda, qual o melhor som para você? Não precisa entregar seu voto, pode falar quais sons você gosta. Eu não lembro mais. Eu acho que eu sei em quem eu escolhi, mas assim, o Wicked eu sou suspeito porque eu gosto muito. Thunderbolts eu gostei muito, mas eu acho que de todos. Então, aí tem uma. É verdade, temos um porém, né? Guerreiro do K-pop, que não pode não citar, que foi um grande boom, mas Pecadores é uma coisa para mim que eu achei fora do comum quando eu assisti dublado, somente na parte já ali no bar, tal, onde tudo acontece. Então, eu gostei bastante de Pecadores. Gostei mesmo até dessa parte de som e como a história do filme tem um pouco a ver com isso, né? Com essa magia do som, se é que eu posso usar essa palavra, magia no caso, mas né, isso tem quase que uma religião, né, em relação a isso com a música lá. Eu gostei bastante de Pecadores. Para quem não entende a importância dessa categoria, tem a parte da captação em estúdio, de não deixar, por exemplo, o som de um avião vazar. Tem a parte de estúdio também do microfone, não pegar chiado. Isso tudo é o técnico de estúdio que tem que perceber. Já na mixagem, a gente em dublagem pode ter um vozerio de fundo mais baixinho, pode ter pessoas conversando em segundo plano um pouco mais alto, e tem a voz do protagonista falando na frente mais alto. São 3 níveis de som que na mixagem isso tem que estar claro. Se tudo está no mesmo tom, é uma mixagem mal feita. Eu sempre dou o exemplo de Super Campeões, o anime, onde tudo era igual. O jogador principal, o Oliver, falando, gritando, os outros jogadores do outro time correndo atrás, e a torcida falando, tudo no mesmo nível.
E no original, quando você escuta, cada coisa é um nível diferente. Então a mixagem em português não conseguiu captar isso do anime original, essa distinção de volumes de som. Claro que isso é um exemplo fácil para quem quiser entender a importância do som. E o que o Kuroda falou é verdade. Em Pecadores, isso é perfeito. Você escuta o vozerio lá no bar, na festa, né? O lugar onde ocorre, na verdade, é um celeiro, né? Você vê claramente que lá tem as pessoas falando de fundo, a voz dos personagens coadjuvantes e a voz do protagonista, tudo bem nivelado. Vamos lá, Igor. O que você tem a comentar? É aquela noção que a gente tem muito mais com fotografia, que é o primeiro, segundo plano, terceiro plano e assim vai. Dá para se aplicar essa mesma analogia com relação ao áudio. Então, por exemplo, uma cena assim... Como é que é o nome daquele plano mais aberto? Geral. Plano né? aberto. Plano geral, verdade. Um personagem vai para trás e se aproxima mais da câmera. Não pode estar o mesmo nível, a mesma intensidade sonora, né? Então, por exemplo, isso talvez seja um dos fatores que, por exemplo, a dublagem da Rio Sound do Chaves não entrou, porque não houve esse mesmo zelo com a dublagem que teve com Pecadores, que também já é uma obra de cinema e tudo, que eu assisti também e que, entregando meu voto, foi qual eu votei. Inclusive, Chaves tem esse problema, né? Colocaram na dublagem brasileira, tanto na Som de Veracruz quanto na Rio Sound, vozerios que não existem no original. Em vez de equalizar certo, não, o vozerio está no mesmo volume das falas. Então foi um erro grave. E dublagens para cinema, que nem você falou, tem mais cuidado, né, em som. E em Pecadores também tem a questão de que há diferentes cenários externos, internos, como, sei lá, o próprio celeiro, igreja, tudo isso, né? Então, se o técnico for experiente, ele com certeza ele vai adequar o som a depender do ambiente que está ali na tela. Sim, a Delarte, que tem muitos indicados, faz isso muito bem. Juba, só falta você. Comente. Sei que você gosta de Guerreiras do K-pop. Fala do som de Guerreiras do K-pop. Cara, falando sério, o único que eu não vi dessa lista foi a Invocação do Mal. Mas eu acho que parte do problema de som é que você tem que criar uma atmosfera que te convença daquilo que você está assistindo. E Chaves, realmente, por mais que você goste da dublagem, tem às vezes esse tipo de problema, de convencer o que está acontecendo ali, por causa. Mas voltando aqui à lista, Guerreiros do K-pop tem essa, eu acho que por ser animação aí, ela conseguiu trazer uma atmosfera honrando aí a parte da tradução e funcionar, tipo, não estragou na dublagem o tom. A questão de Pecadores, eu assumo que agora nessa conversa estou até com vontade de rever o filme para entender essa visão da questão do som. Eu, por exemplo, não me senti tão imerso dentro do Superman, porque não a dublagem, mesmo que boa tecnicamente, ela não me convenceu quando eu assisti. Então, e o Wicked, eu sou fã de musicais, por isso que, tipo assim, sem estragar meu voto, mas Guerreiros de K-pop e Wicked, pra mim, são meus favoritos aí do ano passado. Mas eu acho que é muito difícil você criar uma atmosfera dentro de um musical, por isso que você faz parte de você prestar atenção nas coisas. Mas eu entendi aqui pela conversa que o respiro, o som do ambiente é muito importante. E às vezes a gente esquece disso quando vai votar, né? Verdade, é por isso que é bom explicar também as categorias. E a seguir vem melhor trilha sonora ou canção adaptada para o português. Seguiu uma regra que eu colocava lá atrás, no Oscar da dublagem dos anos 2000, de limitar no máximo 2 músicas por categoria. Lá atrás isso tinha uma coisa chamada Cavaleiros do Zodíaco, que se deixasse entrava todas as músicas da saga de Hades e outros animes também. Pokémon, se deixasse num único ano entrava todas as aberturas e encerramentos possíveis. Então naquela época eu já limitava 2 músicas por produção. Dessa vez tive que limitar de novo, senão ia ser só Guerreiras do K-pop e o Wicked indicadas, né? Então no fim a gente tem Aprenda uma Canção, de Branca de Neve, Brilho e Meu Pequeno Guaraná, de Guerreiras do K-pop, a música do Plankton e da Karen, de Plankton, o filme. Temos uma música de Sakura Card Captors
E temos duas músicas de Wicked, A Garota na Bolha e Se Eu Tenho Você. Vou começar pelo rei dos musicais. Juba, o Wicked ou Guerreiras do K-pop? Quem que cuida do seu coraçãozinho nesse momento? Como se divide você? Cara, se a gente estivesse falando de Wicked 1, seria Wicked 1. Mas aí, como a gente tá falando da parte 2, que na minha opinião, ela não conseguiu entregar a mesma qualidade do que a primeira parte, aí a Guerreiras do K-pop, nesse caso em específico, eu acho que a genialidade que foi trocar só da pop por Meu Pequeno Guaraná é uma coisa genial da tradução e da adaptação. Bom, eu vou falar rapidinho com o Igor, porque eu sei que tem aqui uma pessoa que você é fã, que é Sarah Regina, por causa de Chaves, que você gostava dela na dublagem da Maga, e ela está indicada pelo filme do Plankton, onde ela foi dirigida pelo filho dela, o Felipe Firmo, e curiosamente, a Sarah Regina no Chaves substituía a Marta Volpiani cantando como Dona Florinda. No filme do Plankton, ela substitui a Cecília Lemes cantando como a computadora, Karen. O que você tem a comentar sobre essa categoria? Comente o que quiser, claro. Eu acho que seguiu uma tradição muito familiar, porque a época de casados, o Mário Lúcio geralmente fazia isso. Quando ele ficava responsável por uma dublagem musical, seja na TVS, na Marshmallow, na Gota Mágica, já na época dos animes, eles calavam geralmente ou a Sarah Regina ou agregados, os filhos, por exemplo, né? E dessa vez o filho dele já é diretor musical, escalou a mãe para dublar, ou melhor, cantar no lugar da Cecília, né, na personagem da Karen. Eu, sinceramente, eu gosto muito do trabalho da Sarah, eu acho ela uma baita cantora, eu já vi ela se apresentando em um festival no Chile, regida pelo Mário Lúcio e tudo mais, mas eu tendo a gostar mais quando o próprio dublador do personagem assume os microfones, como diria o Chaves, porque, sei lá, você cria uma identidade, ainda que aquele dublador não seja totalmente afinadinho, mas você sente que é um pouco mais fidedigno. Eu me incomodava um pouco, não só com Chaves, mas, por exemplo, com as visões da Raven, em que acontecia muito isso. Que a Cidália canta as músicas, né? Não é a dubladora da Raven, a Cidália Castro canta. E era muito distoante, eu me incomodava um pouco. Até por isso a gente ficou tão triste com uma notícia que a Televisa tinha mandado alguns episódios com clipes musicais de Chapolin para a Universal Sinergia dublar. Eles dublaram os clipes com os dubladores, ou seja, uma música em que o Ramon Valdez cantava, o Carlos Seidel cantava. Só que isso não foi pro ar. Quem sabe ainda vai, né? Um episódio vazou na HBO Max. Vamos ter fé. Kuroda, você que entende tudo de anime. Sakura Card Captors, na dublagem da BKS, não teve as músicas dubladas. A Globo mandou dublar essas músicas para exibição na TV aberta, mas só a Globo exibiu e pertence à Globo. E agora, quando foi disponibilizado no YouTube em 2025, as músicas apareceram finalmente com uma nova dublagem inédita. Além disso, temos aí músicas de Wicked e da Branca de Neve que preenche, e até mesmo as músicas do Guerreiras do K-pop que o Igor falou, né? São os próprios dubladores cantando, sendo que nas de Wicked ainda teve uma polêmica que não são as dubladoras convencionais das atrizes, chamaram as atrizes do musical para dublar e cantar. Comente o que quiser, Kuroda. Fabi Bang e a Miriam Ruiz, é isso, né, Juba? Mira, E curiosamente, o Juba, na verdade, eu vou dizer quase o que o Juba falou em menos tempo, que é o seguinte. O Wicked Parte 2, ele dá uma caída, mas não é só no filme, no musical. E pra mim, ainda a música do 2 ainda é For Good, que também não entrou aqui nas categorias. Sakura, como o Rodrigo Rossi, ele fazia esse musical, porque ele também é parte da produção e dos direitos é dele, então nada mais justo eles terem conseguido. Mas eu vou votar não. Eu vou reforçar o que o Juba falou do Meu Pequeno Guaraná, que eu acho que esse estourou a bolha. Então, se estourou a bolha, eu acho que não tem como não ser um destaque, né? Os caras trocarem Soda Pop por Guaraná, eu acho que foi um baita acerto e fez o filme já ficou famoso, né? Já estourou. Mas eu acho que essa música estourou mais ainda.
as músicas, mas essa do Pequeno Guaraná bombou. Bom, curiosidade, todos os indicados tiveram pelo menos um voto na fase final. E quem ganhou nessa categoria foi disparado também, a terceira categoria em que o vencedor teve mais votos. Foi disparado o vencedor. Todos vocês, terminando a live, vão receber, vocês três, claro, não quem assistiu. Teve umas vezes que tinha 5 assistindo, agora tem menos gente, mas vocês que participaram vão receber a planilha completa dos votos para saber já quem ganhou antes do lugar. Manda para vocês no Instagram assim que acabar a live. No Instagram não, no WhatsApp. Vamos para a próxima categoria. Chegando nas que realmente a maior parte do público quer saber, que são a das dubladoras. Melhor dubladora coadjuvante. Beatriz Loureiro, por um trabalho feito em 2007, a Dona Clotilde do programa Chespirito. Fabi Bang, como Ariana Grande, de Wicked Parte 2. Ailka Pinheiro, em seu último trabalho antes de falecer, Abigail, de Invocação do Mal 4. A Márcia Tondello, por um trabalho da série do Chespirito, que foi muito questionada por ser dublada em Buenos Aires, mas muita gente gostou do trabalho da Márcia, que é uma dubladora do Rio de Janeiro, antiga, que dublou em Home. Ela dubla Angelines Fernandes. Duas dubladoras do Guerreiras do K-Pop, a Thaís Feijó, que é a Zoe, e a Vicky Brown, que é a Mira. E a Tânia Gaidarge, dubladora antiga, clássica, veterana, pela Bulma, do Dragon Ball Daima. Aqui uma curiosidade. Assim como ocorre no Oscar, eu fiz aqui. No Oscar, por exemplo, se um ator é indicado em ator coadjuvante e ator principal, soma-se tudo e conta a categoria em que ele teve mais votos. Isso é mais comum do que parece. Aconteceu recentemente de um filme... Foi o que o Daniel Kaluuya ganhou o Oscar. Deixa eu ver o nome aqui no Google, para não falar bobagem, para deixar a explicação completa. O Daniel Kaluuya, ele ganhou o Oscar por Judas e o Messias Negro. Esse filme, 2 atores foram indicados em ator coadjuvante. E muitos esperavam que o LaCate fosse indicado por ator principal. Mas, no fim das contas, somou-se os votos que o LaCate recebeu de ator e de ator coadjuvante e jogou tudo em ator coadjuvante, que foi onde ele teve mais votos. Essa regra eu apliquei aqui também, e isso vale muito para as guerreiras do K-pop. As dubladoras foram citadas tanto em dubladora coadjuvante quanto dubladora principal. Todos os votos foram somados e jogou-se onde elas foram mais citadas. No caso da Thaís Feijó e da Vicky Brown, a Zoe e a Mira, elas foram mais citadas em dubladora coadjuvante, por isso que estão aqui. Dito isso, vou começar por você, Igor, que entende tudo de Chaves. Temos aqui a Márcia Tondello, pela série do Chespirito, fazendo Angelines Fernandes, e temos a Beatriz Loureiro pela Dona Clotilde. Dona Beatriz, que hoje tem mais de 90 anos, acho que 92, está aposentada, pela Dona Clotilde. Comente. Coincidentemente, 2 atrizes dubladoras que se unem pela Dona Clotilde, quer queira, quer não. Eu vou começar falando primeiro da Beatriz. Eu aprendi muito a amar o trabalho dela, porque antes a gente tinha acesso a partir do desenho animado de Chaves, onde ela dublava a Dona Clotilde, e na série clássica, onde ela teve a árdua tarefa de dublar episódios e redublar episódios que já tinham passado pela Helena Samara, dubladora antiga que tinha falecido, né? Só que aí tem uma questão interessante. Em 2007/2008, ela dublou os episódios da fase final de Chaves, dos anos 80 e 90, fazendo Angelines Fernandes. E eu acho que a voz dela super casou com a Angelines. Ela tem uma voz muito elegante, uma voz doce, e que eu não tenho tanto costume de ver outros trabalhos dela. A não ser Chaves, eu lembro dela fazendo 2 pontas na primeira dublagem do filme da Amélie Poulain, que ela fez algumas senhorinhas ali, né? Tanto que eu até perguntei pro Fly se ela era dubladora recente, vamos dizer assim, recente, sei lá, de 20 anos pra cá. Ela fazia muita novela mexicana nos anos 90. Ela praticamente só fazia novela mexicana. Interessante. Não sabia. O Igor acabou de mostrar que não assiste novela mexicana. Assisti há muito tempo. Mas a dublagem do Chespirito, eu confesso, eu não assisti dublada. Por uma série de questões. Eu assisti com a áudio original.
É porque a gente tem dois espíritos aqui, tem o programa e tem a série biográfica da história do A série do Max, a série do HBO Max, do X-Espírito. Você não assistiu dublada? Eu assisti no espanhol mesmo. Entregou. Tá bom. Vamos então para os nossos outros comentaristas e eu já entrego então uma curiosidade. Todas as dubladoras tiveram pelo menos um voto na fase final e chegamos à primeira categoria que deu empate. Então, 2 vencedoras teremos aqui. Comente, Kuroda, o que você quiser. Eu sou suspeito por dinheiro do K-pop, porque, de novo, a gente já citou bastante. E fiquei feliz de ver na verdade de novo, né, com a Buma, que é um clássico dela, né? Então, quando não tem... É um grande boneco, né? Quando se fala da Buma em Dragon Ball, não tem como não falar da Tânia. Eu fiquei muito Na feliz. época ela não gostou, inclusive, de dublar a Tânia pequena, né? A Tânia reduzida de tamanho. Ela reclamou na internet que queria ter dublado tudo da Buma. A Buma, né? Mas também não dá pra querer tudo, né? Mas feliz ver a Fabi Bang aqui, como eu falei agora há pouco, eu gosto muito do trabalho dela também em musicais e gostei do trabalho dela em Wicked. Você falou da Fabi, teve muita polêmica quando ela foi escalada para dublar. Falaram, vão trazer a atriz do musical, tinha que ser a dubladora mais conhecida da Ariana Grande. Eu acho que a Fabi mostrou que ela é boa, que ela fez um bom trabalho, que pode dublar mais, fazer outros trabalhos como dubladora. A Fabi foi ótima na personagem. E você falou da Tânia, tem uma frase dela pro Vegeta, acho que é de tomar banho, né? Que ela nunca mais vai ajudar o Vegeta a tomar banho, que virou meme nessa dublagem do Dragon Ball Daima, acho que no penúltimo ou no último episódio. A Tânia que agora tá dublando a continuação daquele filme do... Meu Deus. Da Diabo Veste Prada, que ela faz a secretária chata. Ela tá na continuação. Ela faz a Emily Blunt, né? Isso. Porque eles também... E ela fez a Emily Blunt no primeiro, né? Diabo Veste Prada. Então, se eu não me engano, acho que é isso. Eles mantiveram o elenco do primeiro filme, né? Inclusive, acharam que não iam manter o elenco do primeiro filme, porque foi a única vez que a Tânia tinha dublado a Emily Blunt, né? Acharam que ia chamar o boneco da Emily. E também a atriz que faz a protagonista, né, a Meryl Streep, é a Arlette Montenegro, que também está chegando, ou passou dos seus 90 anos, não lembro a idade exata, mas é bem idosa. E acharam que ela não ia ter condições, mas a Disney insistiu, manteve o elenco original na continuação. Tô doido para ver essa dublagem. Vamos lá, Juba. Cara, é complicado, porque eu acho que, como vocês já comentaram aqui, a Ariana Grande com a voz da Fabi, ela tá incrível a adaptação. Acho que é um mérito aí da atriz do musical conseguir traduzir na versão do filme a personagem. Então acho que foi incrível a adaptação. A Glinda tá sensacional. No caso da Tânia, o meme do banho que vocês comentaram, eu ri muito, mas eu acho que assim, por causa. Eu ri muito quando ela fez a brincadeira nas redes sociais dela dublando a versão criança. Eu ri dela zoando que a decisão da Toei, no caso, ter escolhido dubladores para a versão infantil. Eu ri da ironia dela, né? Com respeito, né? Mas a questão das guerreiras de K-pop é a mesma coisa. Eu acho que como que eu vou comentar? Elas brilharam. Então, assim, por mais que eu acho que a Fabi, daqui dessa lista, tenha brilhado mais, aqui o ano aqui foi Wicked e as Guerreiras do K-pop, na minha opinião. As duas, no caso, né? Tanto a Thaís Feijó como a Vic Brown, né? Mas você sabe que isso de foi o ano sempre aconteceu. Quando era o Prêmio Yamato, o Oscar da dublagem, a gente abria a votação inicial, primeiro no Ohio, depois, quando eu criei o Kutureba com o Takashi, foi pro Kutureba. E na primeira fase pode votar em quem quiser. E muitos grupos de fãs se uniam para votar em peso naquilo. Isso ocorria já com os fãs de Chaves, com os fãs dos Cavaleiros do Zodíaco, para indicar muita coisa daquelas produções. E ocorreu um ano com os fãs de Rebelde, que indicaram muita coisa de Rebelde, e foi uma situação constrangedora, porque os fãs de Rebelde indicaram muita gente de Rebelde,
E Rebelde foi finalista em todas as categorias, com muitos indicados. E no dia da premiação no Anime Friends, se não me engano foi em 2005, sempre que no vídeo mostrava algo de Rebelde indicado, tinha muita vaia. Então os dubladores ficaram constrangidos, e a gente da organização ficou constrangido, mas é aquilo. É um evento de anime, os fãs de anime estavam lá, e sempre que aparecia Rebelde no telão era vaia. Então foi uma situação muito chata, mas Rebelde teve tanta indicação porque os fãs de Rebelde se mobilizaram. Dessa vez, quando eu abri a votação no Cultureba, eu vi que espalhou o link em alguns grupos de fãs de RuPaul Drag Race, de Wicked. Então muitas indicações vieram realmente de fãs das produções. Kuroda, você lembra disso que eu estou falando? De problemas no Anime Friends com coisas que não eram de anime indicadas. Mais ou menos, porque quando. Engraçado, que acho que o meu primeiro Oscar foi quando você fez a curadoria de homenagear os Simpsons. Foi no ano seguinte, um ano depois do Rebelde. Então é isso, porque quando eu entrei já foi já foi o dos Simpsons. Então pra mim foi muito legal, e não é anime. Só que a gente teve os dubladores no palco. Então eu tenho essa memória muito, muito feliz nesse caso. É que os Simpsons fura a bolha, né? Sim. Quem não gosta de Simpsons, por favor, né? E a dublagem de Simpsons, mesmo com as mudanças de dubladores, sempre foi boa. Muda o dublador, continua bom. Inclusive, Carlos Alberto, que é o atual dublador do Homer, logo que entrou, foi muito questionado, mas já ganhou o Oscar da dublagem revelação em seu primeiro ano. Próxima categoria, dublador coadjuvante. Todos os finalistas tiveram voto na fase final. O mais votado foi disparado, empatado como o terceiro mais votado a ganhar. E a gente teve empate na segunda posição, que eu também vou anunciar. Então a gente vai anunciar o vencedor, o microfone de ouro, e o runner-up, o vice-campeão, que é o microfone de prata, porque agora está na moda nas premiações de cinema anunciar o runner-up, o vice-campeão, né, o segundo colocado. Eu vou indicar, vou falar quem foi, e teve empate no segundo lugar, mas o primeiro lugar foi disparado. Vamos conhecer os finalistas? Alexandre Vestre, dublando Marcos Barragan, a versão do Kiko na série de Chespirito, Sem Querer Querendo, que para muitos foi a melhor coisa dessa dublagem. E muitos acham que ele devia dublar o Villagrande Cara Limpa, se tiver algo mais de Chespirito para ser dublado da fase clássica. Temos José Santana em seu último trabalho antes de falecer em Pecadores. Temos Rafael Rossato em Wicked, parte 2. Ricardo Juarez como o Superman, por Superman, mas fazendo Lanterna Verde. Isso. Ele podia também ter sido indicado pelo The Challenge. Ele teve muitos votos por The Challenge, mas os votos foram maiores pelo Lanterna Verde do Superman. Sérgio Stern, que muitos conhecem como a nova voz do Villagrán, ele está indicado pelo Carson, um jurado do RuPaul Drag Race. Tadeu Matos, indicado por Guerreiras do K-Pop. E seu Valdir Fiore, que já é falecido, indicado por uma dublagem de 2017 que estreou em 2025, já que o que vale é o ano da estreia da dublagem. Isso. Indicado pelo Jaiminho, do programa Chespirito. Começar por você, Kuroda, que gostou de Pecadores. José Santana era um dublador excelente, que dublou o desenho clássico dos X-Men, dublou muita coisa, e na sua despedida fez o trabalho maravilhoso do Delroy Lindo, que está indicado ao Oscar por esse papel como melhor ator coadjuvante. Temos aqui o dublador dele. Muito bom, merecido ele estar aí nessa final, seu José Santana. Fez coisa também em Tokusatsu, a gente noticiou quando ele se foi, e era um narrador também, tinha uma voz potente, então esse papel do Delta Team foi muito bom. Gostei dos outros indicados, gosto do Rafael Rossato, porque quando tem música, geralmente escolhem o Rafael, porque o Rafael sabe cantar, né? E canta bem, dubla bem, acho justo. O Ricardo Juarez também, Gardner, foi bom. Eu achei curioso o Sérgio Stern, porque esse juiz do RuPaul Drag Race, o Carson, se eu não me engano, ele era do Queer Eye, não é? Da primeira formação do Queer Eye. Sim, também. Ele mesmo. Então eu gostei também dessa indicação e gosto da voz do Sérgio Stern também. O menino do Guerreiro do K-Pop, eu até gosto, mas nessa lista aqui em específico, para mim, o Tadeu Matos aí não entraria no páreo para mim.
estou muito curioso para saber essa votação, mas eu gostei muito do seu José Santana. Vamos ao Juba. Vou deixar por último o Igor, porque eu sei que ele gosta do seu Valdir. Vamos então pro Juba. Juba, temos aí Guerreiras do K-Pop e temos o Rafael Rossato cantando em Wicked Parte 2. Comente. Cara, Rafael Rossato, eu acho que nesse caso aqui ele brilhou, como o Kuroda já tinha comentado, essa questão de atuar e cantar. Eu valorizo muito quando a pessoa faz as duas coisas e não tem essa troca de dublador quando canta e tal. Mas essa lista aqui, eu acho que o mais fraco, na minha opinião, é o Guerreiros do K-pop dessa lista, porque todos os trabalhos são imensos aí. Eu acho que o Guy Gardner, por exemplo, tá sensacional dublado, tá? O Ricardo Juarez tá sensacional. E até melhor, na minha opinião, do que a voz do Superman no filme, tá? E Ricardo Juarez nesse é o Johnny Bravo, né? Para quem não entendeu quem é Ricardo Juarez, é simplesmente Johnny Bravo. Sim. eu assisti X-Espírito dublado. Eu, sinceramente, achei que o Alexandre Vestrir, como o Marcos Barnetta, foi uma das poucas vozes que eu gostei. Particularmente, o primeiro episódio me incomodou a dublagem. Depois fluiu e aí eu me acostumei. Mas foi dos poucos personagens que eu gostei dublado. Alexandre Vestre, que é um dublador de São Paulo, capital, né? Fez trabalho em Home. Ele dubla muito na do Brasil, Unidub, Marmac, Atna, é um dublador recorrente na capital de São Paulo. Ele fez esse trabalho em Home, não é nem um dublador de Buenos Aires, mas é uma produção dublada em Buenos Aires, né? Sim. Igor, é com você, seu Valdir. Sei que o senhor quer falar do seu Valdir. Ao Valdir Fiore, eu tenho uma opinião que ele nasceu para dublar o Jaiminho. Ele casa perfeitamente. É claro que a gente já teve outros dubladores que casaram super com o Raul Chato Padilha, que é o ator original. O próprio Older Casarré, dos episódios clássicos, o Eleu Salvador, que é a eterna voz do Dr. Brown, na dublagem clássica do De Volta para o Futuro, dirigido inclusive pela Denise Simoneto, que se foi... Ela faleceu, foi no final do ano passado, Flávio? Eu já nesse ano. Foi ano passado. Eu acho, inclusive, que, não sei, a depender fazer uma homenagem para ela, que ela tem, né, um grande legado na dublagem, mas aqui eu já tangenciei. Mas o fato é que o Valdir Fiore, ele casa muito com o Jaiminho. Já casava no desenho animado, e eu acho que fazendo o ator também combina muito. Eu arrisco dizer que o ponto mais alto dessa dublagem. Eu acho que ele merece, sim, esse reconhecimento póstumo. Eu gostei muito dessa iniciativa de considerar dublagens que não foram produzidas ano passado, mas que foram lançadas, né? E como essa dublagem demorou 18 anos para sair, eu acho que é muito justo ela ser lembrada agora, dada a qualidade dela. Eu acho que se ela fosse exibida em 2007, 2008, eu acho que ela seria muito bem aceita pelo público, sim. E a dublagem do Valdir... Essa regra do ano de estreia só não teve no primeiro Oscar da dublagem, porque era só anime. Então eles pegaram os animes que estavam no ar, os animes que tinham estreado próximo ao primeiro Oscar, mas depois do segundo em diante era sempre estreias do ano anterior, porque muita coisa por sigilo de dublagem a gente nem sabe em que ano foi dublado, em que situação foi dublado. Então sempre passou-se a se considerar o ano de estreia, por isso que o programa X-Espírito está concorrendo agora, porque estreou em 2025, mesmo sendo de 2007. Que bom valorizar seu Valdir, mesmo ele já tendo falecido há tanto tempo. Agora, o dublador do Barragan na série do X-Espírito, eu também achei bom. E o mais interessante, tem algumas cenas em que ele faz a voz do Kiko. E eu acho que também super casa. E a gente teve alguns problemas nas dublagens de Chaves e Chapolin com relação à voz do Carlos Villagrán. A gente sabe que o Nelson não dubla o personagem a não ser por uma excelente bagatela. E não foi isso que teve nessa dublagem da Televisa. Então tiveram que substituir o Nelson, optaram pelo Vinícius Souza, que é um fã de Chaves, que emula muito bem a voz do Nelson, foi elogiado pelo próprio Nelson, e que, na minha concepção, fez um bom trabalho nos episódios de Chaves. Mas ele não dublou Chapolin. Os episódios do Chapolin não tiveram a voz dele, né? Teve a voz do Flávio Bach, que faleceu também ano passado. Acho que talvez seja a última dublagem dele, inclusive.
que era um dublador não só elogiado, mas um dublador muito querido pelas pessoas, né? Ele era uma pessoa muito boa, né, Flávio? Você que teve o prazer de entrevistá-lo, de talvez até conviver, ter contato com ele, né, de alguma maneira. A gente entrevistou ele no Achemana. No Achemana. E ele é muito simpático, muito prestativo, era uma pessoa incrível. Uma das melhores pessoas que existiam, e ele teve uma dificuldade imensa que ele não estava quase enxergando. Então ele dublou Chaves sem ver. Então isso dificultou muito, né? Foi pelo áudio. Até por isso a Universal Synergy optou por trocar ele pelo Sérgio Stern. Mas eu acho que se for ter novas dublagens, vale considerar sim o Alexandre Vestre. E a gente falou da homenagem póstuma para o Seu Valdir. Vale destacar que quem participou das indicações mandando voto, que qualquer um podia participar. Minha única exigência é que para preencher o formulário tinha que estar logado no e-mail do Google, do Gmail, para filtrar um pouco, né? Acho que quem gosta de dublagem mesmo participou das indicações, indicou a Ilka Pinheiro e o José Santana também por uma homenagem, que quando a votação abriu eles já estavam falecidos, né? Eram os últimos trabalhos. Lamento que o Flávio Bar não tenha tido indicações o suficiente para ter a mesma homenagem. Eu esperava que ele tivesse, mesmo muita gente não gostando do trabalho dele no Villagrán, eu acho que valia, como uma homenagem, ele ter ficado entre os finalistas. Infelizmente, ele dublou praticamente, pô, a superação, ele dublou praticamente ouvindo só o áudio, velho. Eu acho que merecia uma indicação, mas não teve votos suficientes, apesar de eu ter votado nele na primeira fase como uma homenagem. A Denise Simoneto já estava afastada da dublagem antes de falecer. Ela estava mais traduzindo. Ela estava trabalhando como tradutora. Vamos, então, às 3 últimas categorias que está chegando o horário do Big Brother. E o Kuroda tem que comentar no grupo de reality do WhatsApp. Os comentários dele são sempre muito bons. Se vocês não estão no grupo de reality do WhatsApp, peçam pro Kuroda adicionar, porque ele faz sempre comentários muito bons. O Igor quer entrar, Kuroda, no grupo de WhatsApp. Eu tô meio bravo esses dias, mas tem uma galera que rende o bloco lá nesse grupo, mas tá bom, eu adiciono. O Kuroda é administrador, ele te coloca. Então vamos lá. Melhor dubladora de protagonista. E aí temos a Rumi, de Guerreiras do K-Pop, a Ana Lu Pimenta. Temos uma indicação que me surpreendeu muito, mas é justa, que é a Maíra Góes, por uma série chamada Pluribus. Fãs de Pluribus se uniram e fizeram essa indicação, uma série da Apple. Marta Volpiani pela Dona Florinda. E, de novo, ela teve voto tanto pela dublagem de Chespirito, quanto pela dublagem de Chaves da Rio Sound. Somei tudo, ela foi mais citada pela dublagem de Chaves da Rio Sound e a que ficou. Temos Miriam Fisher pela Winona Ryder, a Joyce, do Stranger Things. Temos a Mira Ruiz pela Cynthia Erivo, de Wicked Parte 2. Temos a Patrícia Scalvi pela Glenn Close, de Viva ou Morto, Mistério Knives Out. E a Úrsula Bezerra, que para muitos não está boa mais como Goku, não deveria mais dublar o Goku, mas é uma dubladora que passou por uma história linda de superação, vencendo o câncer. Recebeu isso como uma homenagem, principalmente pelos fãs de Dragon Ball Daima. Novamente uma categoria que todas tiveram pelo menos um voto na fase final, e foi uma categoria muito disputada. Quem ganhou, ganhou por pouco. E vamos começar pelo Kuroda comentando, que eu sei que ele gosta muito da Úrsula, estava torcendo muito pela recuperação dela, né? Sim, ao ponto de que fui dela na CCXP, até dei um presente para ela, gosto muito dela. Não está, eu assisti de casa a homenagem que teve na CCXP para ela, que foi merecidíssimo. Esse Scalvi também, clássico, conheci ela graças ao Fly também. Tem coisas boas, Mira Ruiz também gosto muito, mas eu acho que para mim esse ano, não lembro se foi meu voto, mas um dos destaques foi a Miriam Fischer com a Joyce, porque eu gosto muito da dublagem de Stranger Things. Tem só uma voz que eu acho que não está aqui. Tem uma voz só que me incomoda, mas o que eu acho ela um pouco não é caricata, mas tem ainda um pouco de sotaque, me pega um pouco. Mas a Miriam Fischer com a Joyce eu gostei muito. Muito, muito, muito. Vamos então para o Juba, que temos de novo Guerreiras do K-Pop e Wicked. Brincadeira, eu sei que você gosta. Eu sei que não é só disso que você gosta de Tokusatsu, mas como você falou que é fã de musical, não tem como. Cara, mas eu não votei dessa vez na Guerreiras do K-Pop, eu acho.
Mas falando sério, eu acho que Stranger Things ele respira nos 80 com a Miriam Fisher. Acho que é impressionante a Winona Ryder com a voz da Miriam Fisher dá uma cara desde a primeira temporada, às vezes desde o começo, quando você vê dá aquele tom de anos 80 quando a personagem está falando. E acho que a questão da Úrsula, por exemplo, eu sei que o pessoal lembra mais do Goku, mas para mim, por exemplo, que sou fã de Sailor Moon, me lembra muito a Chibi Moon que ela faz. Então, mesmo na Netflix, quando ela fez os dois últimos filmes de Sailor Moon, que ela fez da Chibi, para mim foi muito nostálgico ouvir a voz da Úrsula, né? Mas, falando aí, Mira, eu gostei muito, mas acho que o restante aí é eu chovendo molhado, né? Mas para mim aí nesse momento aí, se for analisar, seria principalmente, eu não sei se eu não lembro do meu voto, mas eu acho que nesse caso aí era Miriam Fisher, principalmente pelo a gente fala muito de nostalgia do Chaves aí, mas por exemplo, Miriam Fisher para mim me remete tudo que eu lembro dos anos 80, seja Alfred Teimoso, seja o que nem final dos anos 90, o Yu Yu Hakusho, seja quem é fã de Cartoon Network que vem com a Vaca e o Frango, sabe? A Miriam Fisher remete a muita coisa. Eu não vou falar seu voto, mas não foi a Miriam Fisher. Tá vendo? A gente às vezes não lembra mais. Mas a gente gosta. Eu não lembro, eu não lembro. Mostra que tu gosta de mais coisas além do que o que você votou. Isso é bom. Você votou numa coisa, mas mostrou que gosta de mais. Falta o Igor. Vai, Igor. Temos Marta Volpiani como a Dona Florinda e temos Patrícia Scalvi, que foi a diretora de dublagem do Chaves no Estúdio Gábia. Temos muita coisa aí pra você comentar, mas eu quero saber, você como é uma pessoa culta, que assiste coisas que ninguém assiste, você viu Pluribus? Não, não vi. Eu não vi também. Estão falando bem, eu não vi. Mas a Maíra Góes, para quem não viu Pluribus, só para quem não viu Pluribus, a Maíra Góes é a Dory de Procurando Nemo, a peixe sem memória. Só dando uma referência. Vai, Igor, comente. Uma coisa que eu fiquei interessada que você falou é um documentário chamado Quartos Vazios, é isso? Da Netflix. Agora. Sério. Tá indicado ao Oscar de melhor curta documentário. Assistam na Netflix quando acabar, vale a pena. Saindo daqui vou procurar. Mas essa categoria já foi. Tá nessa agora, vem, comenta. Tá. Foi só para não deixar passar batido, porque eu esqueci de perguntar naquela hora. Mas tá, a Marta Volpiani ela foi indicada e eu acho que de todas as dubladoras clássicas do Chaves que participaram da dublagem da Rio Sound, ela é a que se mantém assim melhor. Houve um episódio ou outro em que ela estava um pouco mais rouca, mas é exceção. E a Marta tem também o mérito de ser a única dubladora da Florinda Messa a não ser substituída, salvo raríssimas exceções. Teve uma peça de teatro do Chaves, que ela foi substituída. Mas não era a Florinda, né? Era a Dona Florinda. Era a Dona Florinda Popes, a Florinda Messa no documentário. Tem um documentário no Star Plus que ela foi dublada, acho que pela Adriana Pissardini, né? Isso. Mas é uma dubladora que a gente associa muito, né? Eu lembro que eu vi ela em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo com meu marido. Ele viu o filme e já falou, é a Dona Florinda. Assim que ela falou no filme. Outra personagem. Ela faz a locução de Malévola, né? Ela inicia muito o filme, boa também. Bom, vamos para a próxima que está chegando a hora do Big Brother. É o novo horário para acabar. Melhor dublador. Também todos tiveram pelo menos um voto. Temos 3 indicados do Stranger Things. E aí entra uma coisa. Eu tentei limitar apenas 2 indicados por série. Mas aqui foi impossível porque teve empate. Na fase de indicações não ia ter como desempatar, né? Eu não ia fazer isso. Então foram 3 de Stranger Things. Temos o Arthur Salerno, que é o Mike. Temos o João Vitor Granja, que é o Dustin, e temos o Vitor Hugo Fernandes, que é o Will. Além desses 3 de Stranger Things, temos o Daniel Miller, que foi votado pelo Chaves da redublagem da Rio Sound. Temos o Diego Lima, que foi votado pelo Superman, do filme novo. Jorge Lucas, pelo RuPaul,
do RuPaul Drag Race All Stars, que também é a voz mais comum do RuPaul, e combina, é um homem preto gay dublando um homem preto gay, tem toda essa coisa da inclusão. E temos o Lucas Gama, que é muito popular na internet, pelo Reverendo Judge de Viva ou Morto, um mistério, Knives Out. Kuroda, comente o que quiser. Então, eu sou suspeito, porque pra mim, os meninos do Stranger Things, a gente é igual Harry Potter, né? A gente cresceu vendo os atores e ouvindo esses dubladores. Então, são vozes que eu gosto muito. Gosto muito do Diego Lima, mas porque já é um amigo antigo. Eu gosto muito da voz do George Lucas. Eu não conheci o Lucas Gama até mês passado, que eu conheci ele acompanhando o Fernando. Na verdade, eu fui fazer uma palestra com o Fernando, o Lucas estava junto. Mas depois que eu fui descobrir todas as vozes do Lucas, eu também gostei muito. Mas eu tô aqui, Team Stranger Things. Qualquer um desses três, eu vou ficar muito feliz por essa vitória aí dessa categoria. E detalhe, né, que o Lucas, que você citou, é marido do Fernando, né? Por isso que eles estavam juntos, os dois dubladores. E eles têm o canal Dublablado. É dublabado o negócio, né? Dublabado, Dublabado. né? que eu não sou do babado. Dublabado. Vai, Dublabado. Juba. Você, comente. Cara, eu tô tentando lembrar meus votos, que deu um branco agora, daqui pra frente. Mas não precisa comentar seu voto. Comenta o que você gosta. Você pode gostar do 7. Eu já sei que do Superman você não gostou, mas comenta o 7. Sim, é verdade. Por mais que eu não tenha nada a ver com o dublador, eu não gostei da atuação nesse trabalho em si. Mas que você estava falando muito do Lucas Gama. Eu vejo muitos trabalhos por causa que eu assisto muitos animes da Crunchyroll, né? Teve até o Yuri on Ice, né? Recentemente, né? Então, como que eu vou falar assim, para mim foi um destaque aí. Por mais que, assim, no meu caso, a última temporada do Stranger Things, eu fiquei muito olhando na voz do Will, por causa que foi o destaque, né? Todo mundo tá falando, todo mundo tá... Então, nesse caso, foi para quem eu olhei mais durante da votação. Mas como eu falei, eu não lembro do meu voto, então posso estar falando abobrinha, tá? Igual... E teve empate também no segundo lugar, né? Mas com os meninos de Stranger Things, eu adianto que talvez os 3 terem sido indicados pela mesma série e dividiu votos. Os 3 tiveram o mesmo número de votos. Teve essa divisão de votos por serem os 3 da mesma série. Igor, comente o que você quiser. Meu voto, ele é um pouquinho suspeito, né? Quem será que eu vou ter? Quem será? Eu acho o Daniel Miller um achado, bicho. Eu sei que tem muita gente que gosta do trabalho do Tata Guarnieri, eu respeito, ele é um puta de um dublador, marcou uma geração. Mas pra mim, depois do Gastaldi, vem o Daniel. E o Daniel, ele tem uma coisa que é o seguinte, cara. A cada novo trabalho, ele melhora. O que é bom e é ruim. Em que sentido? Porque, pra mim, a dublagem definitiva dos episódios de Chaves que não tem dublagem clássica são os da Som de Veracruz, feitos em 2018 pro Multishow. Só qual o problema? Ele, pelo fato dele ir evoluindo, conforme as dublagens vão avançando, ele tá melhor na Rio Sound e na Sinergia, pelo pouco que a gente viu, do que na Som de Veracruz. E eu tenho certeza que ano que vem ele vai ter um baita destaque pela dublagem do desenho do Chapolin da HBO, que também tem a dublagem dele. Ele canta na abertura. Eu acho que ele tem a cada dia mais se mostrado o boneco ideal para Chaves, por mais que de repente algum comercial apareça outra pessoa fazendo a voz do personagem. E ele canta muito bem. Na dublagem Som de Veracruz, ele cantou, né? Dr. Chapatin cantando. Excelente. Ele é um dublador completo. Excelente. Para mim, depois do Gastaldi, eu me familiarizo muito, cara. Eu ouvindo o Chapolin no desenho, me vinha na cabeça o Chapolin original, cara, porque eu já associei uma coisa a outra. Ele tornou-se tão importante para a dublagem de Chaves quanto o Gastaldi. Só para encerrar essa categoria, uma coisa. Eu divulguei os 7 finalistas de cada categoria por ordem alfabética, ou de produção, ou de nome de profissional. Para não ficar aquilo de ganhou na fase inicial, perdeu na final,
divulguei por ordem alfabética. Mas aqui uma curiosidade, já que você falou do Tatá, ele não entrou por pouco, ele ficou em 8º na primeira fase. Então, por pouco, o Tatá não entra nessa lista de finalistas. Mas por Só uma qual dublagem? curiosidade. Foi pela da Herbert Richards. Ah, Que caramba! pela Ele tava dublagem muito da bem. Ele também tava Tava muito muito bem. bem. Melhor dublagem dele, de Chaves. Então, penúltima categoria para dar tempo de ver o Big Brother. Melhor direção de dublagem. Uma coisa curiosa. Quando a gente pensa no Oscar, cinema, normalmente fala, puxa, que absurdo. Tá indicado em melhor direção e não tá indicado em melhor filme. Ganhou melhor direção e não ganhou melhor filme. Quando fala de cinema, associam muito diretor e filme, que tem que ganhar os dois, né? Curiosamente, nessa votação, ninguém que foi finalista em melhor direção, a produção foi finalista em melhor dublagem do ano e vice-versa. Nenhuma melhor dublagem do ano está indicada em melhor direção. Curioso. Isso é curioso porque acho que na hora de indicar, as pessoas falaram, não precisa indicar o mesmo. E tem muita gente que vota pelo profissional, né? Indica o profissional e não a produção. E vice-versa, né? Mas bateu no quase para repetir. Então, muitas que estão em melhor dublagem, está em 8º, 9º em direção, não entrou por pouco. E vice-versa, produções que entraram em direção estão em 8º, 9º em dublagem do ano. Então, foi no quase. Mas vamos lá. Melhor direção. Alessandra Araújo, dubladora classicaça, por Plankton, o filme. O Conrado Sotero, pela dublagem do anime da N. E aí entra uma curiosidade, eu acho que muita gente votou no Conrado por uma justiça, já que teve dubladora que não dublou esse anime da N, alegando que não iria dublar com o Conrado, por ele não ter DRT de diretor de dublagem, que depois a gente descobriu que sim, ele tinha. Foi uma enorme confusão, acredito que teve gente que votou nele até por uma justiça, pelo que ele passou nessa época. A gente tem a indicação por Pluribus, que é da Flávia Fontinelli. Num primeiro momento, tinham feito uma confusão, dito que era o Daniel Simões, mas a diretora é a Flávia Fontinelli, do Pluribus. Temos a Mariângela Cantu, dubladora classicaça também, chegou a dublar a Marge Simpson, e que é a mãe, né, do Sérgio Cantu. Ela está indicada por um filme que concorreu ao Globo de Ouro, um filme muito bom do Luca Guadagnino, que é Depois da Caçada, está na Amazon Prime. E aí é um daqueles casos que eu acredito que a votação foi mais pela pessoa da Mariângela do que pela produção. Tanto que eu tive que somar os votos da Mariângela dirigindo vários filmes e foi pelo Depois da Caçada que foi o mais citado. Temos o Michel de Fiore, que também foi indicado por várias produções. Ficou a produção que ele foi mais citada, que é um anime que está na Netflix, A Corrida dos 100 Metros. Temos o Vitor Mello, por Vivo ou Morto, Um Mistério Knives Out, que aí é pelo Knives Out mesmo, que foi bem lembrado em dubladora e direção. E temos, por fim, o Yuri Calandrino, que também é um dublador muito querido, chegou a fazer o Godines de Chaves na Rio Sound, foi indicado por The Challenge. E aí entra o caso do The Challenge, que teve várias indicações em tradução, locução, revelação, e que está aqui em direção também. Kuroda, começa você. Comente o que quiser. Eu tenho... A gente não é mais tão próximo, mas eu vi o Yuri crescer como dublador, depois como diretor, porque o Yuri também era da turma do Tokusatsu, então fico muito feliz de ver ele aqui. Eu não sabia disso. Para mim isso é novidade. O Yuri ele era do Era da turma do Rio. Da turma do Rio, né? A galera que fazia a sala no Family. Jura? Eu não sabia. Ele ia da sala do Family. Então eu gosto muito do Yuri. Uma coisa que eu achei interessante nessa categoria, realmente que todos, ou praticamente todos aí, são grandes pratas da dublagem, mas nesse caso eu não sei se foi meu voto, mas eu gosto muito da Alessandra Araújo no Plankton. Então, claro que já é uma coisa carimbada, né? São personagens já todos conhecidos, né? De Bob Esponja, mas gosto muito da Alessandra Araújo. Não foi seu voto. Provando o que eu fiz com o Juba. Você pode gostar de mais coisas do que o seu voto. Sinal que você valoriza muita gente que está aí. O Fly,
Eu fiquei uma dúvida. O Yuri, ele tem muita experiência dirigindo? Tem, mas ele dirige muito na Tecniart, né? Um estúdio que está fazendo a Casa do Dragão, aliás, mas ele dirige esses reality shows. Ah, Todos esses realities da Max, normalmente o Yuri dirige lá na Tecnart. pode crer. Pode crer. Mas, já que você falou, fala você, vai. Não, era realmente só essa dúvida. Mas comenta a categoria aí. Como diria a nossa amiguíssima Glória Pires, né? Não tem muito o que opinar? É, eu acho que o que você falou sobre a separação, né, do pessoal, às vezes, vota em uma produção como a melhor dublagem, às vezes pelo afeto que tem com a produção especificamente, e na hora de votar na direção, já às vezes escolhe um critério mais técnico, né? E que às vezes não Ou pelo na hora de carinho. votar na melhor dublagem. Ou pelo carinho, pelo profissional que está dirigindo, né? Porque eu sei que, por exemplo, na internet muita gente gosta da Mariângela, muita gente gosta do Michel, muita gente gosta da Alessandra. Então tem carinho pela pessoa. Agora, no caso da produção, pode ser uma coisa afetiva pela produção, né? Você tem um bom ponto. Juba, vai. Não tem Guerreiras do K-pop. E não tem Wicked. Tô muito chateado com essa categoria. Mas Cara, eu acho, se eu não me engano, eu acho que eu votei no Vivo ou Morto, Mistérios na Eva Alta. Eu acho que eu votei nesse. Porque das categorias aqui, eu acredito que foi o filme que me chamou mais atenção aí, até porque eu gosto da trilogia, né, até então. Eu estava lembrando agora, enquanto vocês estavam falando, que o Michel de Fiore, eu já entrevistei, não lembro se para Neo Tóquio, o Anime Edu ou Crash, eu entrevistei para alguma revista. Certeza. O Kuroda também já deve ter feito palestra com ele, né? Curiosamente, com ele, eu acho que não. Você acredita? Ele não é aquele personagem forte lá, invencível, do anime? Ele é o Gaara, É o Gaara, não é, Juba? Do Naruto? Acho que é. Ele é o Não, Gaara só ou Dá uma olhada. Qual que é aquele anime do cara que é invencível, o careca? Não, esse é o Yuri Chessman. O Saitama. Mas ele Saitama. tá nesse desenho. Toda a palestra desse Ele desenho faz ele os tá. Lemos. Ele faz o sidekick, eu acho. Que eu sei que o Yuri, eles fazem palestra direto sobre esse anime. Eu achei que você tinha entrevistado ele no Anime Friends em uma palestra sobre esse anime. Eu já fiz o Yuri, mas acho que eu nunca fiz com o Michel, curiosamente. Mas o Michel é gente boa, você vai gostar dele. É uma pessoa muito agradável. E ele também dubla a Drag Race, mas a Drag Race da Espanha. Ele faz a drag que apresenta o Drag Race Espanha. Bom. Igor, você não tem Chaves dessa vez, Igor. Eu esperei talvez que fosse entrar, e eu queria até saber a colocação da dublagem, da direção de dublagem da Herbert Richards, que foi muito Ficou em elogiada. oitavo. Foi no quase. Ficou em oitavo. Acredito que não entrou naquilo de alguém esqueceu, sabe, de indicar. Porque ficou em oitavo, porque talvez ninguém tenha pensado nessa direção para indicar. Muitas categorias eu penso que pode acontecer isso. Vem outra pessoa em mente, outro nome. Essa direção foi muito antiga também, mas ficou em oitavo, foi no quase. Igual o Tatá, tem muita coisa dessa dublagem de Chespirito que ficou no quase. O Tatá quase foi indicado, o Seidel quase foi indicado pela direção, foi muito quase. Mas foi só o Seidel, foi o Seidel e o Herbert Júnior? Então, na verdade, em categorias assim, eu somo tudo. Então, se a pessoa votou só no Seidel, se a pessoa simplesmente escreveu em direção ao programa Chespirito, se a pessoa colocou o Herbert Júnior, eu somo tudo para dar a indicação. Isso aconteceu, por exemplo, em outras categorias, como narração ou locução. Se a pessoa colocasse só Daniel Miller, ou colocasse só Rio Sound, colocasse só Cecília Lemes, eu somei tudo. Porque eu considerei como um trabalho de narração conjunto único. Com direção também foi assim, com trabalhos que teve mais de um diretor, eu somei tudo. Bom, vamos lá, que já é 9h45, está chegando o Big Brother. Temos a última categoria, que é considerada a principal, né? Melhor dublagem lançada em 2025, um prêmio para o estúdio. E aí temos o programa Chespirito,
por um trabalho da Herbert Richards em parceria com a Alamo. Temos Dragon Ball Daima, que foi o último trabalho da Unidub, mas que foi assinado como Yu no Brasil, já o novo nome. Temos Guerreiras do K-Pop, um trabalho do MGE Studios. RuPaul Drag Race All Stars, a 10ª temporada, um trabalho da Bluebird. Stranger Things, a 5ª temporada. Até a 4ª temporada foi um trabalho da Delarte. Nessa 5ª temporada, um trabalho da MGE Studios. E temos Superman 2025, dublagem que o Juba não gosta, vamos lembrar sempre, que foi um trabalho da Delarte. E temos o Wicked Parte 2, um trabalho que o Juba gosta, que é um trabalho da Delarte, em parceria com a Yu no Brasil, que dublou em São Paulo as vozes das duas protagonistas apenas. Vou começar então com o Igor, já que temos aqui sim programa Chespirito. Esteve entre os 7 mais lembrados na primeira fase. Antes tarde do que nunca e a justiça tarda, mas não falha. Bicho, quem diria, com a dublagem que foi feita em 2007, 2008, reaproveitando o elenco do desenho e muitas vezes redublando episódios que já haviam passado pela Gota Mágica, mas que não tinham agradado tanto, ia ser simplesmente engavetada pelo SBT durante tanto tempo. Essa dublagem foi uma lenda. Tem amigo meu da comunidade CH que infelizmente faleceu sem ter visto esse trabalho, né? Mais de uma pessoa, inclusive. Mais. Infelizmente, a comunidade CH perdeu várias pessoas. Mas próximo a mim, eu lembro de um amigo meu que ele queria muito ter visto essa dublagem, infelizmente não estava aqui nesse plano para acompanhar. Ela foi disponibilizada em julho do ano passado, depois de muita insistência do Jonatas Holanda, da página X-Pirotadas, que estava com uma ponte direto com o SBT, com o Jefferson Cândido, que é diretor do programa Silvio Santos, e que vem, né, se mobilizando internamente no SBT para resgatar essas raridades. De tal modo que ele está praticamente zerando os episódios da Herbert Richards. A gente contabilizou, acho que 58 sketches, eu acho que ele já deve ter exibido 40. Algo assim. Não, 52 sketches, algo assim. Mas é isso que eu tô falando. Mas, enfim, faltam uns 15 sketches para exibir. Ele está exibindo tudo, Jefferson Cândido, está excelente. Pois é, ele deve ter exibido já mais de 35, 40, mais ou menos, e está nesse processo. Todo domingo tem mais episódios saindo da gaveta e é a oportunidade de a gente ver trabalho de pessoas, inclusive, que já não estão mais aqui. Osmiro, Valdir, né? Isso é muito bacana, cara. Eu me surpreendi positivamente com a dublagem. Tem alguns pontos que incomodam de mixagem, de tradução, às vezes, com piadas muito literais, mas quanto a elenco, é uma dublagem impecável. E eu acho que ela merece, sim, né, tá aí no posto de melhor dublagem. A gente falou de homenagear dubladores dessa dublagem. Outro dia eu falei num grupo, o pessoal que é fã do Chaves do Rio de Janeiro podia se mobilizar para levar flores para a dona Beatriz. Alguém já respondeu no túmulo? Eu falei, calma, gente, ela está viva, flores em vida. Ela só está aposentada. Então, os fãs do Rio de Janeiro do Chaves... Isso. Frase, eu fui, eu tava. Eu li isso no dia, bicho. Então, gente, fãs do Rio de Janeiro de Chaves, se reúnem, comprem uma bela flor e levem para a dona Beatriz, homenagear as pessoas em vida. Na casa dela, viu, gente? Na casa dela. Ela tá não estou falando de túmulo, pelo amor de Deus. Podem levar no túmulo do seu Valdir, né? Ele merece. Esse sim já faleceu e merece uma homenagem. Então, só uma última curiosidade antes que eu esqueça, já que depois de última categoria vamos encerrar a live. Os jurados não eram obrigados a votar em todas as categorias. Quem foi convidado a votar, e o nome de todo mundo que votou está no Cultureba, podem entrar lá e ver agora o nome de todo mundo que votou. Opa, não era obrigado a votar em todas as categorias. Teve uma pessoa que votou apenas em melhor locução, porque ele disse que é a única categoria que ele realmente conhecia todos os indicados, e ele queria homenagear um locutor. Uma outra pessoa votou em apenas melhor dubladora coadjuvante, que ele disse que a lista era muito grande, ele queria ver tudo, não ia ter tempo, mas que tinha uma dubladora coadjuvante que merecia o voto dele. Ele votou apenas nessa categoria. E teve mais de uma pessoa que não votou em nenhuma categoria técnica, porque acho que não tem o conhecimento técnico necessário, votou só na dos dubladores. Então, só uma curiosidade final para deixar aí, antes de encerrar.
Vamos então agora ouvir sobre, novamente, melhor dublagem, Chespirito, Dragon Ball, Guerreiros do K-Pop, RuPaul, Drag Race, All Stars, Stranger Things, última temporada, Superman 2025, Wicked, parte 2, Kuroda. É, apesar de ter mudado de estúdio, também Stranger Things foi uma boa dublagem. Eu nem perguntei, depois eu queria saber se a dubladora da Max também entrou em algum páreo, porque também gosto dessa menina, gostei da voz dela. E eu Só quero pela... destacar que eu esperava que ia entrar a voz da Eleven, só que acabou não entrando, acho que talvez até pela Eleven fala pouco, né, nessa última temporada. A Eleven não teve muita fala, né? Não, teve mais Botox. Botox teve bastante. Botox teve bastante. Mas ainda assim gosto muito da dublagem de Stranger Things, assim como eu acho que as guerreiras do K-pop né, não tem como. Guerreiras do K-pop foi maravilhoso por tudo. Né? Conseguiu. Eu não. Até depois, quando eu fui quem foi o diretor, né? Eu conhecia o diretor só pelas sketches que ele fazia de comédia. Eu não imaginava que ele tinha esse trabalho como dublador, como ator, como diretor. Então, eu achei que o trabalho de Guerreiros do K-pop foi muito bem feito. Então, são duas produções que eu gostei bastante. Só uma observação, que é o dublador da Max, que é o dublador trans, Judy Fontenelle. Então me perdoe. O dublador da Max. Boa. Só uma observação, mas chegou quase a entrar, mas também não teve votos o suficiente, como outros dubladores também de Stranger Things foram lembrados. Tem um dos meninos também que eu acho que não teve voto suficiente para entrar, né? Que são 4 meninos, entraram 3. O outro menino quase entrou também, bateu na trave, só ficou faltando. Qual menino que faltou? Agora eu nem lembro. Ele estava aberto aqui, mas é o que faz o Lucas. Só para homenagear o dublador, que quase entrou, acabou ficando de fora, deixa eu dar o nome dele. O Lucas é o Daniel Pin. Então, o Daniel Pin também foi lembrado, mas por pouco não entrou também. Juba, você. Cara, por mais que eu goste de Wicked, o que eu comentei, 2025 pra mim foi as guerreiras do K-pop. Por mais que assim, se não tivesse guerreiras do K-pop, eu acho que Dragon Ball Daima fez uma dublagem excepcional, assim. Por mais que teve troca de vozes na parte de crianças, funcionou, sabe? Funcionou ali. E Dragon Ball para mim é nostalgia, sabe? Mas Guerreiras do K-pop eu acho que foi a dublagem que ninguém esperava nada. Aliás, é um filme que ninguém esperava nada e entregou tudo. Então foi uma coisa que veio. Bom, vocês 3 vão ter a lista completa de votos assim que a live acabar. Como vocês ainda não sabem o resultado, eu vou querer agora que vocês apostem. Vou dizer que das 7 finalistas em melhor dublagem, 2 não tiveram nenhum voto. Nenhum. Então, 4 foram votadas. Dessas 4, uma ganhou, 2 empataram em segundo lugar, e aí a outra ficou em terceiro. A diferença sempre de um voto. Então, a primeira teve um voto a mais do que as 2 empatadas em segundo, que teve um voto a mais do que a que ficou em terceiro. E as outras 2 não tiveram voto nenhum. Dito isso, vamos lá. Na verdade, 3 dublagens não tiveram nenhum voto, né? Desculpa. Então, 4 dublagens foram votadas. Uma ficou em primeiro, 2 empataram em segundo, uma ficou em terceiro, com uma diferença de um voto entre todas. 3 dublagens não tiveram nenhum voto. Única categoria que isso aconteceu. Eu falei de algumas categorias que todos foram votados. As categorias que eu não falei, apenas uma pessoa não foi votada. Esta é a única categoria que monopolizou os votos em apenas 4 produções. 3 produções não tiveram nenhum voto. Vou falar agora a aposta de vocês. Então. Não precisa justificar. Quais são as 4 dublagens que vocês acham que foram as mais votadas? Vai, 4 entrega demais. Vai, 3 dublagens. 3 dublagens que vocês acham.
3 dublagens que vocês acham que foram as mais votadas. Ou seja, qual foi a dublagem mais votada? Não precisa falar qual. Fala 3 nomes de forma genérica, mas a mais votada e as 2 que empataram em segundo lugar. Chutem, quais seriam essas 3? Começa com você, Igor, vai. Chuta, Cara, quais são as 3 dublagens mais votadas? eu posso chutar 2. Eu acho que em primeiro deve ter ficado a dublagem de Guerreiros do K-pop. E eu acho que eu tenho a impressão que Chespirito deve ter sido votado, mas não o suficiente para ocupar um posto. Então acho que ele ficou em terceiro. Chuta mais uma, então, para fazer as 3, vai. Temos Chespirito, Dragon Ball Daima, Guerreiros do K-pop, RuPaul Drag Race All Star, Stranger Things, quinta temporada, Superman, Wicked Parte 2. Você já chutou, então, Chespirito e Guerreiras do K-pop. Qual que é a sua terceira chuta? Acho que Wicked. Acho que Wicked. Vamos lá, agora você, Kuroda. Chuta 3 aí, que foram as mais votadas. Guerreiros do K-pop, Stranger Things e Wicked. Juba, sua vez. Vou colocar Guerreiros do K-pop primeiro, Dragon Ball Daima segundo e Stranger Things terceiro. Vocês vão ver, vocês 3, o resultado na planilha a seguir. E quem quiser saber o resultado, próximo sábado começa a ser divulgado. Próxima sexta, na verdade, começa a ser divulgado no Cultureba e também no Instagram. Então, próxima sexta, todo mundo vai saber o resultado do 10º Oscar da dublagem. Muito obrigado a todos. Tchau, Igor. Obrigado. Quem quer te ver, tá no Vila do Chaves, né, seus roteiros? Vila do Chaves tem meu perfil pessoal e time Ana Paula, time Chá e time Tia Milena. Time Tia Milena. Time Tia Milena. Kuroda. Kuroda, o rei do Tokusatsu e do Anime Friends. As pessoas te encontram lá, né, amigo? Sim, Espaço Tokusatsu ou no palco principal do Anime Friends, mas aqui na minha rede, né, aqui Pizzi X, ou @tokusatsubr e tokusatsu.com.br é o site. Muito obrigado pelo convite. E você é time Ana Paula também? Eu tô ficando, acho que time Shy. Time Shy. Time Shy parece que é uma pessoa tímida, né? Shy. Aí, Shy não é tímida. time Tia é... Time Tia. Eu acho que para mim é melhor imaginar um pódio do que imaginar uma só. Eu acho que a Chay deve levar o prêmio, mas eu quero uma final em que esteja Chay, Tia Milene e Ana Paula. Para mim é assim, o ápice. Boa. Juba, tá assistindo o Big Brother? Tô assistindo, tô torcendo pra Ana Paula. A Shaya também acho que vai na final, porque pela carisma que ela conquistou o público. Mas é meio estranho falar de Big Brother, né? As pessoas se encontram no J-Wave, é isso? Exatamente, eu tô lá no J-Wave. Então, muito obrigado também, Juba. Obrigado você pelo convite. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado.